Salve, salve, galera! Matheus Teodoro aqui no Mic. Mais uma semana com mais um episódio, trazendo muita cultura pro nosso povo, né? Como sempre. Esse é o Entre Prosas e Divagações, seu podcast, e eu espero que seja o preferido quando o assunto é história, futebol e outras coisas todas. Hoje, a nossa formação é mais singela. Teremos somente eu, me corrigi a tempo. Teremos somente eu e o Danilo aqui no episódio de hoje. Um episódio que tá bem legal. E a gente vai falar sobre o assunto daqui a pouco. Mas antes eu queria que o Danilo desse um oi, olá, se apresentasse. Pra quem ainda não conhece o Danilo, que eu acho um absurdo, se tiver alguém que ainda não conhece, depois de 3 anos de podcast, dois anos, né, que a gente tem de podcast. Às vezes tem Não sei quanto tempo. Ouvintes telespectadores novos, né? Agora eu tô me acostumando com a nova realidade, né? Tem que ter são telespectadores agora, não são mais ouvintes. Ouvintes-telespectadores, porque a gente também tá no Spotify. Exatamente. Também com vídeo. Também com vídeo, porque o Spotify liberou. Olha que loucura que é o Spotify querendo quebrar o YouTube aí, né? Também acho difícil, né? Mas a competição saudável do capitalismo é essa. Mas enfim, Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada Boa a todos madrugada. vocês. É isso aí. Feliz 2025 para todo mundo, né? Espero que tenham passado bem, sem exageros. Ou com exageros, mas já recuperados, né? Com muito engove, Muito engove. água, sal grosso. Para quem visitou o litoral sul de São Paulo com virose. Os litorais, porque Balneário também tá rolando. Pois é, Eu vi ontem a notícia. Coisas que acontecem. Nunca me senti tão feliz por não ter pisado na praia. Pois Teu fim de ano. Eu fiquei um pouco desconfortável, então talvez tenha sido uma leve virose. Mas acho que não, enfim. Eu acho que foi. Pois é. Pode ter Eu sido. tenho certeza. Ou o diagnóstico. Mas, o que importa é que passamos bem, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham tido um fim de ano muito bom, Natal com a família e Ano Novo na vida. Com os amigos comemorando. Exatamente, Com a família também, né? exatamente. Também não vou virar hater de família, uma hora Não, dessa do claro, campeonato. claro. Não odeio a família de ninguém. Mas eu sempre penso que passar o ano novo fora desse núcleo familiar, que já é meio complicado no Natal, é ótimo. É bom, reforça outros tipos de vínculos. Enfim, né? Reforça o vínculo familiar também, né? Porque você briga no Natal e daí tem um tempo ali pra passar as mágoas. Pro perdão, né? Deus, tudo fica no ano velho. Exatamente. Mas também porque você passa com a família que a gente escolhe, né? A gente Exatamente. fala pouco dessas coisas, né? Família não é só laço de sangue, tem outros tipos de formatos de família que a gente vai descobrir. Sei bem. Mas enfim, viramos o ano com notícias ótimas, né? Hoje é segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast. A Fernanda Torres ganhou lá o Globo de Ouro, que foi uma histórico, ótima surpresa, 20 anos depois da Fernanda Montenegro, da Fernandona ter levado também o Globo de Ouro pelo filme, não como melhor atriz, mas pelo filme, da indicação do Oscar, que a gente tá esperando. Não sei, talvez venha aí. Algo emocionante. Algo emocionante com o peso que o filme tem, né? Falando sobre um período complexo desse país, que foi a ditadura civil-militar. Então, assim, existe todo um negócio aí. E aí a gente tá nessa, né? Colhendo bons frutos em 2025, que eu acho que é incrível. Meu Instagram só se fala disso, muito choro e emoção. Olha a Fernanda Torres unindo o Brasil novamente. Eu não pensei que em 2025 chegaríamos em janeiro assim. Exatamente. Mas unindo total, assim, páginas do Instagram completamente nada a ver com cinema, tipo, coisa de meme, comemorando. Eu vi assim, vários memes comemorando, assim. Eu falei, gente, 2 da manhã, eu berrando dentro de casa, atormentando todos os vizinhos. Todo mundo sem saber, porque parecia Copa do Mundo literalmente pra mim. Mas é isso, eu não esperava que ela vencesse, mas é isso, assim, né? E já divagamos pra caramba aqui, o que é ótimo. Mas. E hoje estamos com a logo do Entre Prosas Divagações, já que o Fábio se ausentou, né? Tá de chinelinho de férias. Existe uma imagem que agora vocês podem ver melhor. Temos a logo do podcast. E aí, agora vai ser mais um bate-bola. Bate-papo. Enquanto a gente não faz canecas próprias, tem a logo aqui. E tá tudo bem, estamos com a caneca da Blick, né? Então, gente, diretamente do mundo mágico de Oz, é isso. Podcast bem estruturado, graças a Deus.
Mas enfim, divagamos. E a gente tá falando de Brasil, né? Falando dessas coisas de períodos importantes pro país e tudo bem. Eu acho que o Brasil tem uma particularidade que eu não vejo tanto em outros países, mas com certeza tem em outros países, porque eu não estou aprofundado na história de todos os países do mundo, porque são muitos. Mas falando de Brasil, existe uma coisa que a gente mescla muitos e mistura, né? Quando a gente vai olhar para a história do Brasil, em cada momento, em cada fase, em cada pedaço da nossa história, a gente vai sempre misturar entre os fatos que acontecem, os sentimentos que isso desperta e reverbera no povo, na população, na sociedade brasileira, e as figuras que surgem a partir disso, né? Uhum, E por com que eu tô certeza. falando isso? Porque hoje o nosso episódio é sobre o Senna, né? Sobre o Ayrton Senna, que é uma figura conhecidíssima. Eu nasci em 99, o Ayrton morreu em 94. Mas eu já nasci sabendo quem era o Ayrton Senna, e Uhum. crescendo sabendo quem era o Ayrton Senna. Eu lembro até hoje que eu tinha uma. Meu pai, quando eu tinha, sei lá, 8, 7 anos, ele me deu uma papete do Seninha. Eu lembro até hoje. Aham, Porque ela aham, era uma papete que ela brilhava. Você aham, apertava aquelas coisas de criança chata, que aham. ficava batendo o pé no chão pra brilhar, fazia. Sim, sim. Então, Muito tinha. famosa essa Muito papete. famosa. E por quê? Porque tinha um personagem que era o Seninha, né? Existe ainda Uhum. o personagem que é o Seninha. Então eu cresci assistindo e consumindo coisa de Seninha. Ganhava ovo de Páscoa, então… Uhum. E aí quando a gente foi… Surgiu a ideia de fazer o episódio, né? E aí você tava lá fazendo o roteiro e tal. Aí eu fiquei lembrando, trazendo um pouco dessas memórias, assim, de que olha que loucura é isso. Eu não vivi o período do Senna, porque eu nasci em 99. Então, Uhum. não vi morte, não acompanhei nada. Fui saber, mas eu sempre soube quem era o Ayrton Senna. Então, eu Uhum. acho difícil Sim. que exista um brasileiro que não saiba quem é o Ayrton Senna, porque é uma história que, além de muito contada, ela é muito viva ainda na Uhum. memória de todo mundo, inclusive de quem não viveu o período. Então, Uhum. esse episódio, ele tem um peso também que eu acho que eu trago pra ele, assim, na minha percepção, também muito por isso, assim, porque é a gente revisitar uma história que não é apenas sobre o atleta Ayrton Senna, mas também sobre o ser humano Ayrton Uhum. Senna. E aí eu acho que a gente tá em 2024, a gente pode falar disso, né? 25, 25. 2025, a minha cabeça ainda não passou o ano. Mas a gente tá em 2025, estamos em 2025 oficialmente agora. E aí a gente vai entrar em coisas aqui que são polêmicas quando se fala de Ayrton Senna, que provavelmente não se fale tanto, mas que a partir de um certo período agora, né, da história a gente passa a falar. Mas que dão mais camadas pra essa história, pra personalidade, pra pessoa, persona Ayrton Senna, né? Então, muito desse episódio, e aí eu já verbalizando e passando aqui pra vocês a percepção, existe uma escolha de roteiro aqui que é… Não tem como separar as duas pessoas, porque não são pessoas diferentes, né? Tem essa mania, eu acho que com tudo, assim, não é só com Uhum. personalidades históricas, tá? Isso aí eu acho que é na vida. A gente tem uma mania de que a gente tende a se fragmentar enquanto ser humano. Então, Total. é o Matheus que por exemplo, faz a faculdade, é o Matheus que trabalha com comunicação, é o Matheus que faz o podcast, é o Matheus que é do coletivo, é o Matheus, são vários Matheus. E o Matheus tá em casa. E o Matheus que tá em casa, mas não São vários. são. Eu acho que cada parte minha ainda sou eu. Então, e isso acontece com as personalidades. A gente tenta. E é isso. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente vai entrar em algumas polêmicas aqui do Ayrton Senna, que ninguém é besta, todo mundo já sabe, todo mundo já entende. Que são relacionamentos, por exemplo, né? Com pessoas famosas, com mulheres famosas, E próprios inclusive. relacionamentos com outros pilotos, né? Então, Exato. ele era polêmico também dentro das pistas, mas ele era intenso na carreira, né? Enquanto atleta e também intenso enquanto ser humano civil ali, né? E tem um peso também que é de família. A gente tava falando de família agora, então tem uma coisa aí no Ayrton Senna também, que é uma coisa de família, que até hoje perdura aí, sobre narrativas que são escolhidas para serem contadas ou não. Saiu uma série agora no Spotify, é ótimo, tô com o Spotify na cabeça. Mas saiu uma série agora na Netflix sobre o Ayrton Senna. E aí, muito se questiona as escolhas que foram feitas. Eu não assisti, tá bom, a série ainda. Não sei se eu vou assistir, porque eu tenho uma preguiça, confesso pra vocês, quando a gente fala disso, porque existem escolhas, e aí são as críticas que são feitas na internet e nos sites especializados, mas que são feitas pela família do Ayrton Senna pra contar a história dele, né? É uma série que só foi liberada, inclusive, justamente porque a família tem esse peso ainda muito grande sobre o que é falado sobre Ayrton Senna, inclusive sobre
sobre pessoas que viveram com Ayrton Senna. Que aí eu trago aqui de novo, evoco a figura das mulheres com que Ayrton Senna se relacionou. Então, só para explicar para vocês que, né, de dentro dessas divagações, todas as explicações. O roteiro, a gente vai falar muito da carreira do Ayrton Senna, mas a gente vai falar da vida do Ayrton Senna. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque são coisas Sem que não, separar, né? não Esse são como bloco vai desassociar. ser a vida fora das pistas do Senna. Esse bloco vai ser só sobre a corrida, sobre as corridas. Não, é ao mesmo tempo. Inclusive sobre. E é isso, a gente vai falar sobre família, sobre tudo. Então, bora começar a falar da figura da Ayrton Senna, né? Tem essa questão de, né, ser impossível você separar a pessoa de piloto. E aí tem várias coisas que vêm com a Ayrton Senna, né? A primeira coisa de tudo, que eu acho que é importante a gente falar sobre a Ayrton Senna, e aí eu vou estar lendo algumas coisas aqui pra gente seguir, mas sempre no bate-boca aqui. Só uma coisinha antes dessa primeira introdução, é que nós do Entre Provas e Divagações, nós nos esforçamos, para não romantizar as coisas. Tanto se a gente está falando sobre uma questão histórica, então, sei lá, a gente vai falar sobre Revolução Cubana. Nós somos esquerda aqui. Mas a gente não vai ficar pintando um quadro lindo e perfeito de Cuba. Assim como a gente não vai demonizar se fôssemos de direita, Deus me livre. Então nós nos esforçamos para não romantizar. Então trazer uma coisa mais pé no chão possível. E em figuras humanas, né, pessoas, isso é muito importante também, né? Para não criar um deus, né? Inclusive, uma pessoa que já morreu, a tendência é ainda maior da criação desse deus, né? De pintar essa pessoa como um mártir, um perfeito, isso, quase um deus mesmo, de fato. Sim, Como fazer com Che Guevara, por exemplo, né? Então, a ideia é não fazer isso, né? Lembrando também que as pessoas, elas não são boas ou más, né? Que eu acho que esse que é o grande ponto da coisa. Quando a gente demoniza, quando a gente cria a figura sobre quem é Deus, a gente acaba criando automaticamente uma figura de um demônio também, né? Porque não existe Deus se não existe um antagonista desse Deus. Então Essa aí a leitura gente cristã, é com exato. certeza. E aí permeia todas as nossas percepções de mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente cria um Deus, um herói, a gente vai criar um vilão. Então, a ideia é justamente essa. Não Humanizar existem... a pessoa, né? Exato. Não existe guerra santa, como eu gosto de dizer. Não existe santo numa guerra. Não existe santo na vida. As pessoas, elas são imperfeitas e elas têm... E é isso também. E o período que a pessoa viveu. Lógico. Tem muita coisa que vai falar. As Sim. pessoas, elas não são, e aí falando, rasgando o português aqui, cuzonas. Até as pessoas cuzonas não são cuzonas à toa, né? A gente não pode demonizar ninguém. Apenas algumas figuras a gente precisa demonizar aí na história, que eu acho que é saudável até, né? Mas, enfim, o Ayrton Senna, aí trazendo a figura da Ayrton Senna, humanizando, uma pessoa que já é muito humanizada, que é importante, é isso. O Ayrton Senna, ele é filho de uma família, né? Ele nasce filho de uma família de classe média alta, num bairro do Jardim São Paulo. Onde que é esse bairro, Jardim São Paulo? Sem noção? Porque eu tenho uma suspeita de que seja Zona Norte. É Zona Norte. É Zona Norte, né? Olha como eu tô bom de localização em São Paulo, mas é Zona Norte. E isso é importante trazer, porque o primeiro ponto é isso. Ayrton Senna é um homem branco, e é importante a gente falar isso. E como a maioria das pessoas brancas nasce numa família que tem condições. E aí aqui a gente não tá falando só de classe média, a gente tá falando de classe média alta, na Zona Norte, um bairro bom, né, Jardim São Paulo. E quando ele é introduzido ao esporte, ele é introduzido em um esporte que é um esporte que a gente entende que é um esporte elitista, que é a Fórmula 1. Por que que a Fórmula 1 é um esporte que a gente entende como um espaço elitista? Primeiro que você tem um carro ali, né? Não é você não consegue treinar se você não tiver um carro, né? E Então aí, isso já é separa... uma corrida de carros, primeiro exatamente. ponto. E aí você não consegue treinar, você não consegue acessar esse esporte se você não tem um carro. Ou Primeiro pelo menos ponto. acessa um carro para treinar, tipo uma Exatamente. pista, enfim. Você não tem De qualquer esse forma é acesso. caro. De qualquer forma, é claro. E existe uma questão aí também, que é quem consome esse tipo de esporte. Que eu acho que isso também é um negócio que é importante. A gente tem no Brasil, por exemplo, e no mundo, a questão do futebol, que é um esporte que é muito popular e que atinge todas as camadas, mas que tem atinge, em sua maioria, uma camada de classe baixa, as pessoas mais pobres, né? Porque você precisa só de uma bola, e aí o campo você consegue construir, né? Quantos campos de várzea a gente não tem nas periferias do país,
né, chão de barro, que é É. só riscar lá a marcação e fazer um gol. E pro futebol, qualquer coisa é uma bola. Você pega uma bola de meia, 2 meias, bota uma dentro da outra, uma bola já. Então, Exato. O não acesso, precisa de ele nada. é mais democrático, Absoluto. vamos falar dessa forma, ele é mais democrático, mas é isso, assim, acho que também a identificação que Uhum. rola, você consegue ver trabalhador dentro do futebol também, tem essa coisa, né? A gente entende, vamos, né, vamos falar que somos pessoas conscientes, a gente entende que existe uma coisa que chama divisão de classe, né? E aí, quando você vai para a história do futebol, e eu acho que a gente já fez um episódio sobre Já. isso, inclusive, que a minha memória, ela... Vamos regravar no futuro breve, Vamos mas já regravar. fizemos. Mas quem pega o futebol e tem um protagonismo maior é a classe trabalhadora, a classe operária que tá ali jogando futebol. É um esporte que atinge isso. Com a Fórmula 1 é diferente. Quem consome também a Fórmula 1, e aí a gente tá falando também de uma classe média alta, né? Embora a Fórmula 1 seja um esporte bastante popular no Brasil, naturalmente, não sei se naturalmente é uma boa, uma boa palavra, mas enfim, a maior parte das pessoas que consomem são de classe média de fato, ou elite e tal. E- Embora seja um esporte popular, mas também pelas circunstâncias, né? Nós tivemos pilotos muito bons. O Fittipaldi, o Piquet, tricampeão mundial também, o Senna, depois do Senna teve o Massa, teve o Rubens Barrichello. Então são pilotos muito bons que chamam a atenção, traz o público e tal. Se não fosse isso, talvez não fosse tão popular assim, né? Sim, e também tem uma coisa aí, que é a construção também da... Acho que existem vários fatores, né? Tem também como a mídia constrói, né? Esse lugar da Fórmula 1 também, né? Porque Uhum. eu não vejo fazendo isso com outros esportes que tendem a ser um pouco mais elitistas, né? Como o tênis, por Golfe. exemplo, o golfe, né? O tênis agora tá ficando um pouco mais, não vou falar popular, porque eu acho que ainda é uma palavra muito distante. Mais abrangente. Mas a gente, acho que também por conta das Olimpíadas, né? Acho que Uhum. estamos assistindo mais partidas de tênis ou entendendo melhor como que É. funciona esse esporte. Mas ainda é um lugar muito elitista. Então, quem consome a Fórmula 1 tende a ser também. E aí, ó, eu devagando de novo. Mas, por exemplo, você vai olhar, e aí eu tô olhando hoje, né? Você vai. Se você quiser assistir uma corrida no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo, por exemplo, e você vai olhar o valor do ingresso, é caríssimo, assim. Então, Uhum. até hoje, É acessar extremamente esse caro. esporte é caro. Imagina na época É. que o Senna tava ali construindo uma carreira, né? Que a gente tá falando de quando ele, enfim, tá ali nesse processo de formação como ser humano dentro In- dessa família. Interlagos ainda temos a vantagem de ter um bairro de classe média baixa atrás não sei se você já viu isso, Casas Matheus, altas, né? casas altas e que a galera aluga laje para as pessoas da Pra rua para conseguir, assistir. né? Não, É, e tem é eventos aqui em São maravilhoso. Paulo que Uhum. acontece como o Lollapalooza, por exemplo, que também acontece muito isso, assim, das Aham. pessoas pagarem pra ficar na laje e assistirem os shows, porque vocês conseguem escutar também. Aham. Então tem essa coisa também. Como que é isso também? Adaptação, né? As adaptações que a gente faz pra conseguir acessar o esporte. Se a gente Aham. tem que fazer isso pra acessar o É porque esporte, ele é elitista. completamente. Então, tem esse ponto aí que é importante da gente falar, né? E já trazendo essa coisa, né, dessa questão do esporte, né? Também existe uma outra coisa, eu tava falando do futebol agora há pouco, de como que o esporte, ele representa uma mudança também, uma perspectiva de mudança de vida nas pessoas, né? Por que que eu tô trazendo isso? Porque no futebol, quando você olha, por exemplo, e aí o meu pai, por exemplo, ele durante muito tempo, durante a minha infância, eu e minha mãe, a gente acompanhava ele em partidas de jogos de várzea, né? Que a gente chama de futebol de várzea. Meu pai era goleiro num time chamado, que existe até hoje, inclusive, lá no Vila Calu, que é o meu bairro onde eu nasço, né? Aqui na zona, no extremo sul, na zona sul, extremo sul da cidade de São Paulo. Quase em Tapicerica. Casa em Tapsirica. É maravilhoso, assim, onde eu nasço, porque, assim, de um lado você tem Bugaçu, do outro você tem Tapsirica da Serra, que são duas cidades aqui da região metropolitana, né? Podemos dizer, assim, de São Paulo, né? Porque tá em São Uhum. Paulo, mas não tá. E eu nasci em São Paulo, assim, enfim, Do no meio lado de ali. tudo. Não, eu fui pra praia, né? Como eu falei, e pra ir pra praia você pega a Imigrantes, ela passa em todo. Antes de pegar a Imigrantes, você pega o Rodoanel, saindo de Osasco, né? E passa toda essa região do extremo sul. E eu fui com 3 gaúchos pro litoral. A Josi, minha namorada, já sabe, mas os outros dois, primeira vez aqui em São Paulo.
E andamos, passamos em Bu, passamos Itapecerica. Não E passa daí nunca. lá na PQP, eu falei pro Maurício que tava com a gente. Então, a gente passou 1 milhão de cidades desse lado, e desse lado continua São Paulo. Que é Ainda é isso, São assim. Paulo, que é uma cidade Então São muito. Paulo é um monstro, né, basicamente. É uma cidade muito louca. Né? Enfim. E aí, meu pai jogava num time chamado Esperança. E aí, a gente sempre viajava. Eu lembro de viagem, a gente fazia pra Ilha Comprida, sabe? Uhum. Então, existe uma coisa do futebol que é muito forte, como eu disse, na classe trabalhadora, mas. E que gera um sonho, né? Uma perspectiva de mudança de vida. E aí, de novo, trazendo a história do país, a gente falando de mundo, né? De Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para a figura do Pelé, é um menino preto, Retinto. retinto, pobre, que ascende não só socialmente, mas ele atinge uma figura No de fim dos anos rei 50. no fim dos anos Muito 50 forte. e que traz para todo um país, e aí isso é importante dizer, porque quando ele, enfim, você constrói, tem o Santos do Pelé, mas aí tem seleção brasileira, aí tem Copa, você tem muita coisa aí atrás, né? Uhum. Isso vai criando num país uma percepção de atingir lugares, e aí a gente tá falando de pessoas pretas, tá? O Pelé é um homem preto retinto. A mensagem que você vai passando para toda uma população que é marginalizada, que não tem acesso a nada, assim, né? Você acaba gerando em toda uma população, e eu acho que isso é saudável, é importante, sem romantizar, obviamente, trajetórias e trajetos, porque, enfim, são o que a gente chama de sorte, né? Às vezes Sabemos que é muito difícil. é muito difícil, né? A oportunidade é importante, mas nem todos têm, né? Perto das possibilidades que a gente deveria ter, mas enfim. Mas isso gera em todo um país essa coisa do, caraca, olha, sabe, uma pessoa pode mudar de vida, pode ascender de alguma maneira. E isso acontece até hoje, né? Quando você olha pro futebol, por exemplo, você tem muitos pais que botam filho dentro de campos de futebol, escolinhas de futebol, porque não existe ali só uma questão do esporte, mas existe um sonho que às vezes aquele cara teve e que ele tá passando pro filho porque ele não conseguiu alcançar, que é esse sonho de ascender socialmente, mas de fazer sucesso dentro de um esporte e que é muito popular como o futebol, por exemplo. O exemplo disso é o Endrick, né? O Endrick saiu do Palmeiras recentemente. E quando ele tava saindo, ele deu 1 milhão de entrevistas para 1 milhão de lugares. E ele e o pai dele falaram bastante disso. O Endrick escreveu um texto muito bonito, inclusive. Recomendo que busquem, né? Falando sobre a trajetória e como a família dele passou fome para conseguir bancar a possibilidade de ele virar um jogador de futebol, né? Bancar essas viagens para fazer peneira. Ele é de Brasília, foi jogar no Palmeiras, então é longe, né? E é uma história literalmente de pessoas passando fome para conseguir chegar lá. E beleza, conseguiu chegar lá, né? Mas é bastante específico. E é um texto assim, ó, que eu chorei profundamente, chorei de verdade, assim, né? E, Aos prantos mesmo. Muito bem escrito, inclusive. e se tratando de pessoas pretas, e aí eu acho legal fazer esse negócio aqui, não é só futebol, mas música também, né? Tem Uhum. um rapper um menino que faz rap, né? Que é o MC Caveirinha. E ele conseguiu tirar toda a família dele da situação de pobreza também através da música, com 10 anos, se eu não me engano, que ele ele fazia funk, foi fazer um trap, Uhum. que é uma vertente do rap que tem 50 mil hoje em dia, que nem eu consigo acompanhar, embora consuma bastante, tenha muitos amigos do rap. Mas ele também consegue tirar a família de uma situação de pobreza. Hoje o irmão O dele também faz rap, então. próprio Seu Jorge, né? Um exemplo Exato, bem ele grande. conta a história dele, né, bastante. Aham. Chegou um tempo que ele morou né, ficou em situação de rua. Enfim, todo esse background para dizer que, embora a gente esteja falando aqui de pessoas que têm pouco poder aquisitivo, pessoas que vivem numa situação de pobreza, o pai do Ayrton Senna também tinha um sonho, né? Também tinha ali um desejo. Quando ele coloca o Ayrton para praticar o esporte, quando ele constrói no Ayrton esse sonho, é muito desse lugar também de que é uma possibilidade de não de ascender, mas de porque a ascensão social ele já tem, Uhum. mas de criar ali um lugar dentro do esporte também, Uhum. né? De criar uma figura. Mas aí você vê a diferença de patamares sociais. O primeiro kart do Senna, ele tinha 4 anos. Então, assim, é uma pessoa com 4 anos que ganha um kart.
feito ali com motor de cortador de grama, beleza, não foi um kart comprado, né? Foi desenvolvido, mas mesmo assim, né? Tipo, uma diferença social que, que é muito latente, né? Então, que exclui 99,9% da população brasileira, né? Sim, dirigindo um Jeep aos 9 anos de É, idade. exatamente. Quem tem um Jeep, né? Tipo, Dentro de um sítio. quem nos anos 70 tem um Jeep, né? Então, não é... Um Jeep hoje em dia é caro, imagina nos anos 70, né? Não tem como. Esse é o ponto, assim, que é importante da gente trazer, né? Eu tava ouvindo uma entrevista com uma banda que eu gosto, com um vocalista de uma banda que eu gosto, e ele falando que quando eles começaram a sair em turnê, nos anos 90 e 94, obviamente sempre de ônibus, de van, etc., de carona. Por quê? Porque a passagem de avião em 94 era um preço de um carro. E uma passagem de avião, imagina um Jeep, né? Então, tipo, você entende a diferença Nos social, né? anos 70. É, Que é nos anos pior 70, ainda. exatamente. Então, Enfim, é isso, assim. É para quem tinha realmente muito exatamente. um poder alto, um poder muito aquisitivo. Enfim, e aí a gente já começa a entrar em alguns. O Senna começa a praticar o esporte, a gente começa a entrar em algumas realizações que ele teve nesse período aí de crescimento barra construção desse atleta, né? Né? Ainda no kart, né? Ainda no kart, né? Então, em julho de 73, ele faz a primeira corrida e tem a primeira vitória, né? Que foi em Interlagos. Inclusive, a gente tava falando de Interlagos agora há pouco, né? Que é um lugar tradicional da... É, É um autódromo, né, gente? sim. Pô, já... Pessoa lerda. Um autódromo, né? Então, serve para justamente para isso, né? Em 74 e 76, ele é bicampeão paulista, né? Por conta dessas duas vitórias, se torna um bicampeão paulista. Vira tricampeão brasileiro com as vitórias de 78, 79 e 80. Em 78, ele consegue vencer todas as corridas e se consagra campeão da cidade de Viamão, Inclusive, uma Rio Grande do anedota Sul. interessante, uma anedota interessante, que Viamão é a cidade onde a minha namorada nasceu. Então, o Ô, Senna foi campeão louco! brasileiro pela primeira vez na cidade da minha namorada. Olha aí, Josi. Beijoso. Em 78, ele faz 4 corridas, tem 4 vitórias em Uberlândia, No mesmo dia, 4 no corridas e 4 mesmo dia. vitórias no mesmo dia, que é uma Jesus. coisa impressionante. Assim. Aí era um negócio que tinha que acontecer mesmo, né? Não tem É, como. Você olha a trajetória do Senna e vai vendo que realmente a coisa é impressionante. era, né? E ele se torna campeão sul-americano em 77. E aí, em 79, ele se torna vice-campeão mundial, empatado com pontos, perdendo no critério de desempate. E aí tem um bem grande aqui do roteiro com polêmica. Que o Matheus adora polêmica. Né? Adoro uma fofoca, né? E aí eu vou explicar pra vocês a polêmica. Vou ler aqui pra gente comentar. A polêmica, ela consistia na divergência de interpretação do regulamento entre a delegação brasileira, né, no confronto direto da última corrida, e a organização da corrida, né? Então, as semifinais que o Senna terminou atrás do Peter Kione. A organização do torneio. É que daí é aquela coisa, né? Estamos falando de anos 70. Se vocês. No desenvolvimento desse episódio, vocês vão ver na Fórmula 1 dos anos 90 tinha uma bagunça de organização. Estamos falando de kart nos anos 70, então, pelo amor de Deus. Então, o regulamento não era claro. No futebol isso acontece muito, né? Enfim, a organização, o regulamento não era claro. E cada um entendia o regulamento de um jeito. Não estava bem escrito, não estava bem definido. A delegação brasileira entendia que o confronto direto, a corrida final era 3 corridas. A última corrida, o confronto direto seria o desempate. E já a organização entendia em relação às semifinais, antes da final. Então, assim, ficou uma bagunça, mas obviamente quem manda é a organização, né? E aí tem essa polêmica aí, campeão moral, vamos falar assim. Vamos tratar desse jeito, né? Nesse vice-campeonato, o Senna, ele usa pela primeira vez o lendário capacete amarelo. Um capacete que foi desenhado pelo Cid Mosca para toda a delegação brasileira. E depois que acontece o torneio que ele usa, ele pede pro Cid Mosca autorização para usar o capacete para sempre. Então, e aí é aí que surge esse capacete lendário, amarelinho, do Brasil, que ele Uhum. passa a usar em todas as
corridas. Se torna um símbolo, né, do próprio Se Senna. torna o O símbolo. Hamilton usa ocasionalmente hoje em dia. Então, é de fato o símbolo Sim. do Senna. O Hamilton que já disse que o Senna, além de uma grande inspiração, ele é a pessoa, É. né? Já que ele é o atleta da mesma Aham. competição, né? Do mesmo esporte, a pessoa que ele olha e ele mira, assim, e ele respeita o Brasil profundamente, inclusive tá sempre aqui. Uhum. Quando você vier novamente, Hamilton. Venha no podcast. Não, pode ir na minha casa também, não tem problema. Mas que ele tá sempre. É isso, assim, toda vez que ele vem pro Brasil, ele evoca a imagem do Ayrton Senna, a figura do Ayrton Senna, que eu acho que é bem legal, é bem interessante. Então, gente, nesse desenvolvimento do kart, né, no fim dos anos 70, tem todas essas primeiras conquistas em todos os anos 70. No início dos anos 80, o Senna ele se casa com a Lilian Vasconcelos, uma modelo, em fevereiro de 81, e ele se muda para a Inglaterra. Porque na Inglaterra tinha alguns torneios de kart e de Fórmula 3, Fórmula 2, que são torneios, especialmente na Inglaterra, bastante visados, bastante importantes nessa época. Então ele vai disputar o campeonato inglês de Ford 1600, a partir de 81, né? E ele tem um bom desempenho, só que ele não consegue patrocinadores. Por uma série de fatores, né? Que acho que não vem tanto ao caso. E durante esse ano, né, de 81, que ele consegue bons trabalhos, boas corridas ali, ele cria uma rivalidade com Henrique Mancidia, um companheiro de equipe que é argentino. Então, o Senna, ele A tem rivalidade Brasil e Argentina aí, de novo. o Senna, ele tem essa característica muito ousada, muito arrojada de ser, né? E isso, ao longo da vida dele de piloto, criou uma série de rivalidades, como é bem famoso com o Prost, por exemplo, e tal. Mas aí, já no kart, já criou com esse argentino, justamente por conta disso. Ele não gostava da forma como o Senna se comportava na corrida. Que ele achava que era desleal, que ia pra cima mesmo e É uma competição. se você não tirar o carro, vai bater. A gente ponto. tava falando sobre isso de vir pra cá, né? É. Porque eu tava falando pro Danilo que ia. E aí, ó, a divagação, a gente divagando. No. Como que as pessoas, né? O pessoal que vai pra Fórmula 1, né? Quando a gente vai falar sobre críticas de como as rivalidades são criadas, é um argumento comum até hoje, assim. Quando o cara tá lá na Fórmula 1, um atleta vai falar do outro, por que que não gosta do outro. Aí vai falar que é desleal, vai falar que não gosta como ele se comporta na pista. Aí tem. No futebol, o cara que dribla muito. E aí são dois. Primeiro ponto, são todos homens. Somos homens aqui, podemos falar disso. Homem é ego. E imagina homens brancos, homens de classe média alta. Homem é ego. Querendo ser o melhor. E aí, querendo ser o melhor, e aí eu tô falando de quem quiser, vai atrás de pesquisa, estudo. E aí não é o Theo falando aqui, né? É o Matheus. Isso aí é fato, é comportamento, é sociologia, é sociedade. Homens são puro ego, sempre. E aí, você tem uma questão de que toda vez que se vai falar de algum tipo de piloto que também tá fora da curva de... O Ayrton Senna era brasileiro, a gente tem um Hamilton que é um negro. É sempre a mesma coisa, o argumento é sempre esse. Aí eu tava até brincando com o Danilo, o cara tá numa competição que ele tem que correr rápido pra chegar lá, ultrapassar as pessoas. Ele vai dar seta pra ele querer o quê? Quer avisar, ó, desculpa aqui, estou te ultrapassando, com licença. Pô, é umas coisas assim, só reafirmam o meu ponto, que é tudo ego, assim. Não tem como você criar uma... Não é igual um campo de futebol, que é muita fisicalidade, que você consegue criar uma certa rivalidade, porque você tem essa coisa do físico, e aí você consegue criar umas imagens até interessantes pra você usar depois pra criar o processo da rivalidade, como acontece muito no esporte brasileiro, assim. Mas ali que não tem nada, você não consegue fazer isso na pista, porque você tá falando com carro, tá tratando de um carro, você vai criar isso fora, você vai criar uma narrativa fora, né? E a narrativa é sempre essa, né? Vai falar de piloto que é brasileiro, vai falar do Hamilton que é negro, o jeito, é sempre o comportamento. Jeito agressivo. É sempre um jeito agressivo, não gosta, desrespeitoso, e aí eu fico, o que é o respeito também nesse ponto, assim, porque... Então o Senna já passa nesse primeiro momento a criar essa rivalidade com o Henrique Mancidia. Mas o kart, né? Então não foi uma coisa tão profunda como foi as outras da Fórmula 1. Só que como ele não consegue patrocinadores, ele volta pro Brasil a mando da família
Isso é uma coisa muito interessante. A Ele, família ele do volta. Senna. Porque assim, é aquela coisa assim, tipo, temos dinheiro, mas não temos dinheiro também pra ficar bancando a vida inteira na Europa, né? Que não é uma coisa muito simples, é mais na Inglaterra. Então ele volta pro Brasil pra trabalhar na casa de material de construção da família. Pensou? O Ayrton Já pensou? Senna. Você vai lá, vai aqui no Jardim São Paulo, Zona Norte de São Paulo, anos 70, vai comprar um negócio pra tua casa, vai lá, Exatamente. tô precisando de um soquete novo pra coisa da lâmpada. A Ayrton Senna te atende. É, Olha que loucura. aconteceu por alguns meses. É algo interessante, assim, né? E beleza, então ele volta pro Brasil e tal. E daí há um incômodo natural na relação ali. Porque, obviamente, é o sonho do Senna desde criança, ganhou um kart com 4 anos. Então a vida dele é dedicada desde o Ganhou início a várias isso. coisas no kart, né? Exatamente. Então, desde criança ele é empurrado para isso. Ah, ao mesmo tempo, então ele tem um incômodo com essa nova vida em São Paulo, trabalhando numa casa de material de construção, uma coisa óbvia que ia acontecer, né? Não precisa ser um psicólogo para entender isso. Há também um incômodo, então ele queria voltar para a Europa, voltar a competir. Há um incômodo com a esposa, a Lilia, que queria ficar aqui e criar uma família, não queria essa vida louca de ir para a Europa, daí na Europa, da Inglaterra, vai para um outro país, vai para outro, competindo e tal. Essa loucura de horários, você tem que treinar muito e tudo mais. Então, há um desgaste ali, tanto do Senna com a vida que ele estava levando, quanto da esposa com a vida que ele queria levar, né? Então, tipo, existia um desencontro de ideias ali, né? De percepções da própria vida, né? Então, há esse problema ali, né? Essas rusgas que começam a criar. Então, o Senna acaba voltando para a Europa, né? Ele consegue convencer a família ali de que essa é a vida dele, é isso que ele quer se desenvolver ali. Ele volta para a Europa, já no ano seguinte, em 82, para disputar a Fórmula Ford 2000, que é uma categoria ainda, tipo, ainda não é um carro como um carro de Fórmula 1, Fórmula 2 e tal, mas é uma categoria já bastante mais visada, né? Especialmente na Inglaterra. Ele consegue um desempenho excelente, vence 22 das 27 corridas e se consagra campeão inglês e campeão europeu. Então já passa a se desenvolver e ser visado já na Europa, né? Que é um salto importante da vida. No fim desse ano, de 1982, ele abandona o nome Silva e adota Senna, porque ele achava que Silva era um nome muito comum no Brasil e Ayrton da Silva ia ficar muito mais do mesmo. Assim, tem 1 milhão de outros Ayrtons da Silva. Ele achou que seria bom criar uma diferença. Sinceramente, eu não concordo muito, mas daí é ele, né? É o nome dele. Daí Ayrton Senna já é mais específico, né? A família Senna é mais Tem mais exclusiva. um peso aí, É, né? Com o tempo, vocês vão ver é, que esse peso vai aumentando. é mais exclusivo ali. Então, em 83, ele passa a disputar a Fórmula 3 inglesa, que daí é uma categoria já bem mais de bastante prestígio, né? Então, por exemplo, a gente tem a Fórmula 3 no Brasil também. Esse ano de 2025, a gente vai ter um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1, que é o Gabriel Bartoleto, né? Que é de Osasco, inclusive. E ele foi campeão da Fórmula 3 há 2 anos atrás, foi campeão da Fórmula 2 ano passado. Então, tipo, essa Fórmula 3 é uma categoria já de, tipo, ó, olhem aí que tem um piloto aqui, sabe? O pessoal da Fórmula 1 tem que ficar esperto já. Portanto, em 83 o Senna chegar ali é algo já tipo, para todo mundo ficar de olho, né? É, Então é isso, ele passa a disputar a Fórmula 3 e ele é campeão em 83 da Fórmula 3 com corridas bastante marcantes, então chama bastante atenção na Europa. Inclusive, ele vence várias corridas no circuito de Silverstone, na Inglaterra, né? Um circuito bastante importante, inclusive na Fórmula 1 e tal. E a imprensa inglesa, ou seja, já tem uma imprensa inglesa cobrindo, né? Pra você ver a importância da categoria, né? A imprensa inglesa passa a chamá-lo de Silverstone, que é a união dos nomes de Silva da Silva, né? O sobrenome dele com o nome do circuito, né? Pra falar que aqui quem manda é o Senna, né? Então você já mostra que tá numa categoria muito boa, já mostra que a imprensa inglesa, que normalmente é muito centrada nos seus, né, nos pilotos É assim britânicos, até é assim hoje. até Não hoje, mudou. e, é, e Contudo, contudo, o Senna consegue furar essa bolha e chamar bastante atenção, etc. Inclusive, nesse ano de 83, tem uma polêmica
Mais uma. Mas aí ele não tem nada, não tem culpa, né, nessa questão. Não fez nada demais. Um outro piloto de uma outra equipe foi acusado por todos os pilotos do grid de adulterar o carro para ganhar vantagem. Tipo, colocar um nitro ali, sabe? Para ganhar vantagem. E é o antidoping do carro. Exatamente. E daí ele é processado, punido, de fato, ele adulterou o carro. Só que o interessante é que mesmo adulterando o carro, o Senna ganhou, né? Então, Não impactou em é, nada. é uma polêmica que pro Senna foi até bom, né? Porque demonstrou que o cara botou uma coisa que não podia aqui e eu ganhei igual. E eu ganhei do mesmo jeito. Exatamente. Então é algo bom, assim, né? É um ponto positivo, né? Como consequência a esse título da Fórmula 3, o Senna recebe um telegrama oficial do governo brasileiro. Vale destacar aqui da ditadura brasileira, do ditador brasileiro, o Figueiredo, né, nos anos 80. Porque eu quero destacar isso porque, assim, a historiografia tradicional chama de presidente. Né? Presidente Figueiredo. Só que isso é um absurdo, né? Porque é um presidente escolhido por uma junta militar golpista, né? Exato. Dentro de um Sem golpe, eleição. Não dentro tem de um uma processo, ditadura. né? Não tem nem processo eleitoral direto, nem entre os políticos. É a junta militar que vai lá e bota e pronto. Então, assim, não tem que chamar de presidente, tem que chamar de ditador, ponto. Não é porque troca a cada 4 anos que não é ditador, né? Então, o ditador Figueiredo escreveu um telegrama e mandou para o Senna, tá? Algo bastante importante. Chamou a atenção do governo brasileiro. E, como consequência disso, ele passa a fazer testes já na Fórmula 1. E esses testes já mostram também como o Senna é importante, como o Senna era de fato diferenciado. Ele faz testes na Williams, que era a principal equipe na época, junto com a McLaren. Faz o teste na Williams e é o piloto mais rápido entre os pilotos de teste, porque tem os pilotos principais, o primeiro e o segundo, e tem os pilotos de teste. São como os estagiários, né? E daí o Senna é mais rápido entre esses pilotos de teste. Na McLaren, ele também é o piloto mais rápido entre os pilotos de teste e já chama a atenção do presidente, do chefe da McLaren, que é o Ron Dennis, um histórico chefe da McLaren. E ele também faz os testes na Toleman. E esse teste na Toleman é interessante, que ele foi o mais rápido entre os pilotos de teste e o mais rápido entre os pilotos oficiais também. Então, mesmo os pilotos que já tinham contrato com a equipe, já estavam pilotando na Fórmula 1, foi mais rápido. Então, você mostra ali que, tipo, as equipes que estavam fazendo o teste com ele, viu? Chegou a hora, né? E a Globo lança já nesse ano, no fim de 83, lança o documentário sobre Ayrton Senna, chamado Ayrton Senna Especial do kart à Fórmula 1. Então já tinha, de fato, se tornado uma pessoa nacional. Né? Daí, portanto, né, como fica óbvio, a gente chega no período de Fórmula 1 do Senna. Né? A primeira equipe que o Senna fecha é justamente essa Toleman, né? Que é onde ele fez os testes e chamou mais atenção. Só que ele chega na Fórmula 1 com polêmica, porque ele é Ayrton Senna, né? Tem que ter a polêmica. Eu vou Exatamente. botar a coisa do ratinho aqui. Exatamente. Tá toda vez a polêmica. Exatamente, porque ele chega na Fórmula 1, ele podia assinar com uma outra equipe que não existe mais, portanto eu vou ler o nome, que é a Brabham, não sei, sinceramente. Que é a equipe do... vocês me perdoem, mas que é a equipe que corria o Nelson Piquet. E o Nelson Piquet, excelente piloto, tricampeão mundial, aquela coisa toda, mas ele é bem... como ser humano... Ele é um ser humano É o que a gente diz, a gente não demoniza, mas assim, tem umas pessoas que se esforçam além da conta com a nossa paciência. Até hoje fala besteira pra caramba, aquela coisa. Mas beleza, o Nelson Piquet, ele teria, vamos dar uma de João Kleber aqui, porque eu não posso afirmar e não ser processado, né? Ele teria atrapalhado a chegada do Senna nessa equipe que o Piquet corria. Ele não queria rivalidade, não queria disputar o espaço com outro piloto brasileiro ali, né? Ainda mais o piloto brasileiro que tá com tanto destaque já. Né? Eu falei ego, né, gente? Pois é, ego puro, né? E o Senna até declarou na época, o Senna falou assim, o Piquet nem ajudou e nem atrapalhou. Então o Piquet ele não se esforçou, segundo o Senna, pra colocá-lo Aquela ali. coisa do nem fede, nem cheira. Exatamente. Mas eu acho, sinceramente, segundo as fontes que eu li sobre a questão, eu acho que o Senna foi bastante político ali. Porque ao que eu percebi lendo as fontes para a pesquisa, o Piquet atrapalhou sim. O Piquet bateu o pé no chão igual uma criança birrenta.
Homens e eco, de então, novo. segundo as fontes que eu li. Então, Piquet não me processa. Processa as fontes. Ele já tem muito processo. Acho É. que já vai. Mais um não é legal. Até porque eu não tenho muito o que arrancar de mim, né? Então, E mesmo só se vai tivesse, me vai dar uma dívida processar nova. pra quê? Já tem muito não. nas costas dele. Deixa os advogados dele ocupados com os Pois é, outros, que não pois é. faltam. Pois é. Então, e também, né? Enfim. Então, beleza. Eu fui contratado pela Toleman para a temporada de 1984. E o interessante é que, normalmente, quando um piloto chega na Fórmula 1, a primeira temporada é muito discreta, né? Normalmente, ele entra, de fato, numa equipe ruim, entre aspas, ou seja, não tão boa, e fica disputando posições lá atrás. Então, ele vai se esforçar para ficar, sei lá, da parte de cima da segunda metade da tabela. Assim, sabe? Então, se são 20 pilotos e ele chega em 11º, é excelente já. Porque ele tá entre os piores, ele é o melhor. Ótimo. Isso é o que chama a atenção das principais equipes depois. Mas é raríssimo um piloto que acabou de chegar somar ponto, por exemplo. Ainda mais nessa época, que tinham pilotos absurdamente bons. E o Senna, logo nas 3 primeiras corridas, ele soma pontos nas 2 primeiras. Né? Então ele já se destaca, mesmo né, dentro desse mundo de equipes piores. Né? Então é algo bastante impressionante logo no início. Né? Dentro desse ano também, em 84, ele recebe um convite muito interessante, uma corrida, tipo uma corrida de entretenimento, uma corrida festiva, né? Que é uma corrida da Mercedes, da equipe Mercedes, né? Para que ele disputar com vários outros pilotos, porque ele entra como tipo uma revelação, né, nessa corrida. E ia disputar com outros pilotos como o Niki Lauda, por exemplo, o Alan Prost, que já eram campeões mundiais. Né? Então, pilotos bastante de renome, né? E é um carro de passeio que a Mercedes estava propagandeando, portanto, para vender, né? Para o público. E todos os pilotos iam correr com o mesmo carro. Então não tinha diferença de qualidade de carro para nenhum. E quem ganha a corrida? O Senna. O Senna, exatamente. Então ali, tipo, já mostra assim, bota o Senna na Williams ou na McLaren, e talvez ele ganhe. Vai sair né? um negócio aí. Exatamente. Então ele ganha essa corrida, então é algo. Embora seja uma corrida festiva, né? Não tinha aquele nível de disputa tão intensa, mas mesmo assim ganha, né? O que já diz muito. O que já diz muito. Se brincando ele ganha, imagina competindo. Fica Exatamente. aí aquela coisa. Agora, para a alegria do Matheus, temos uma nova polêmica. Ih, a bomba. Rapaz, eu diria o xaropinho. Porque, como eu disse, nessa época, os regulamentos eles eram meio incertos. Embora esse ano, eu que sou um fã número 1 do Hamilton, eu tenho que falar que hoje em dia também há, porque há 2 ou 3 anos atrás, teve uma corrida que tava Hamilton e Verstappen. Agora, os amantes de Fórmula 1 vão me xingar profundamente aqui, os que gostam do Verstappen, né? Que tava Hamilton e Verstappen, e daí teve um problema lá e tal, teve que parar a corrida. Né? Quando voltou, podia voltar ou de um jeito ou de outro, não lembro qual. E o fato é que a FIA, né, a federação, decidiu voltar de um jeito que favorecia o Verstappen. Então, assim, né? Tipo, e isso ficou polêmico, né? Um pessoal achou justo, outro achou injusto. Então, assim, você vê que o regulamento hoje em dia também não é a coisa mais E preto nenhum no esporte, branco. gente. Preto no branco do mundo, Toda certinho, hora assim, muda. sabe? Então depende também um pouco da política ali geral. Depende. A gente tá falando sobre isso hoje, né? Tudo é política. Tudo é política. E dentro do esporte piorou. Assim como nesse caso aqui, porque GP de Mônaco, de 84, o Senna larga em 13º e chega em segundo. E Mônaco é uma pista, não sei se o Matheus assiste Fórmula 1 com frequência, Eu mas conheço o GP de Mônaco Mônaco. é muito... Eu tenho vontade de ir pra lá, pra ficar nos iates. Vendo a corrida. Mônaco é uma pista de rua, né? Então tem Sim. pouquíssima área de ultrapassagem. E Muito difícil muito ultrapassar. iate. E é muito fácil de bater. Se bater, você bate no muro direto. Não tem então é muito perigoso. Então, passar de 13º para segundo, você tem que ser gênio, né? Como sendo. E daí ele chegou em segundo, portanto. Só que, o que aconteceu? Tava com muita chuva. Muita chuva. E o Senna consegue passar o Prost. E no momento que ele passa o Prost, a FIA, a Federação Internacional, ela acaba a corrida. Por quê? Porque a chuva é aquela coisa, a chuva tá atrapalhando a visibilidade, blá, blá, blá. Só que, segundo o regulamento, tinha que contar a classificação da volta anterior, e não da volta que acabou naquele momento. Que é um absurdo, né?
Porque se você encerra na 22ª volta e na 22ª volta tá o Senna em primeiro, por que você vai contar da 21ª, né? Não, tá ligado? Foi o que aconteceu, contaram da 21ª, quem tava em primeiro era o Prost, então a corrida acabou com o Senna em segundo. Um absurdo, mas era a época, né? Vale lembrar também que o presidente da FIA era francês e o Prost também era francês. Então, não estou afirmando nada. Né? Deixa abrindo mais uma polêmica aqui, divagando. Vamos lembrar agora do que aconteceu na Bola de Ouro com o Vini Júnior, né? Pois é. Desculpa, mas assim, o cara que ganha é espanhol, ele na treta lá na Espanha. E nem é tão bom assim. É bom, mas... Eu acho muito suspeito. O cara quer espanhol Pois ganhar justamente do Vini, que tá numa treta com a Espanha inteira. E não só sou eu falando, nem o Matheus. O Cristiano Ronaldo deu entrevista semana passada falando a mesma coisa. E é o Cristiano Ronaldo. Ele é europeu também. Eu já tava falando isso antes, ó. E o Cristiano Ronaldo confirmando minhas suspeitas. Vou fazer o quê? Mas, enfim, parece que isso se reflete em muitos esportes. Pois é. Não é só no futebol, como eu tava falando. Então, nessa polêmica, né? Então, a primeira vitória do Senna na Fórmula 1 é adiada. Poderia ser nessa, provavelmente seria nessa, mas é adiada, né? Então, inclusive, uma curiosidade é que o Senna, ele era muito bom na chuva, né? Quando tava chovendo, ele se destacava muito. Só que uma coisa curiosa é que no início da carreira dele, lá no kart, ele era muito ruim na chuva. Só que como ele é um workaholic, né? Como ele é maluco, era maluco, ele percebeu que era muito ruim na chuva e ficou treinando. Toda vez que chovia, ele saía pra dirigir, né? Então, ele foi melhorando, né? Naturalmente. Então, de fato, é algo bastante louvável, na minha opinião. Nesse mesmo ano, ele consegue mais 2 pódios no ano, que lembrando, no primeiro ano, com um carro bem inferior, é algo bastante difícil, assim. É muito raro conseguir pódio com um carro tão para trás assim. O que normalmente acontece, por exemplo, eu lembro de uma corrida há alguns anos atrás, acho que em Mônaco, não lembro se é em Mônaco, mas uma corrida que o Pierre Gasly, que é um piloto francês de uma equipe mediana, ganhou a corrida. Mas ganhou a corrida porque, sei lá, de 20 pilotos, acabou 8, porque outros 12 bateram e teve problemas e tal. E daí, nas circunstâncias malucas da corrida, ele ganhou, sabe? Parabéns pra ele, é um bom piloto. Mas, assim, é circunstâncias malucas de uma corrida maluca, né? Eu lembro de uma corrida, quando eu era criança, acabou 3 pilotos. Sabe? Primeiro, segundo, terceiro. Eu lembro que quando as raras vezes criança que eu via também era muito assim, né? Tipo, não era nem quem ganhava, era quem conseguia chegar. Porque Tem umas corridas que são malucas, né? tudo batia carro, ficava pra trás, Motor estourava, pneu estourava. saía com a mangueira, não sei da onde. Era Daí foi inspirado o desenho Corrida Maluca, provavelmente da Cartoon Network. Era mais complicado naquela época. Beleza, então daí esse ano de 84 ele consegue os 2 pódios, algo muito impressionante. Eleito o piloto revelação do ano e assina com a Lotus para a temporada de 85. A Lotus é uma equipe mediana, mas já bem superior ao que ele estava nesse momento. Com um carro melhor do que o ano anterior, mas ainda assim sem ser um dos melhores, ele larga o GP de Jacarepaguá, lembrando que nessa época, nos anos 80, o GP do Brasil era no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, e não em Interlagos. Então ele larga em Jacarepaguá em 4º lugar. Que então, portanto, é a primeira vez que larga tão bem. Assim, ele já mostra que logo no início da temporada seguinte, com um carro melhor, ele já. Então, assim, tava com um carro ruim, ele chegava em posições medianas. Tava com um carro mediano, já chega lá na frente. Ainda não em primeiro, em segundo, terceiro, mas tá em 4º, já quase lá, né? Então bota ele num. Agora é a hora do carro bom, carro novo. Exatamente, um carro melhor. Não era incrível ainda, mas era bem melhor. Então, em 21 de abril de 85, ele vence a primeira corrida na Fórmula 1 no GP de Portugal, no qual ele havia sido pole. Então, ele já começa a se destacar, né? E tanto essa corrida, tanto o treino classificatório quanto a vitória em si foi sob forte chuva, mostrando que ele já tinha esse tino para corrida sob chuva, que é algo raro. Primeiro que é algo raro em pilotos de Fórmula 1. E segundo, só corre bem na Fórmula 1 quem é bom. Sim, Hamilton corre bem na chuva. O Verstappen atualmente corre muito bem na chuva. Schumacher corre bem na chuva. É só cara, sabe, que é muito bom, que vai bem na chuva. O resto é roda, sabe? Você mantém o carro na pista. Fica pra trás. Exatamente. Some no meio da corrida. E daí ele termina o ano, esse ano de 85, já bem, com um carro bem melhor, termina em 4º lugar. Que é aquela coisa, né? Terminou atrás apenas os carros muito bons, né?
E daí, em 85 também é um ano marcante, justamente por um relacionamento muito polêmico do Senna com a Adriane Yasmin, uma garota de 15 anos à época, e o Senna tinha 24. É aí que chegamos Daí que às entra o primeiras Matheus. polêmicas sobre relacionamentos, que foi uma parte muito sempre, né, do Senna, os relacionamentos dele, Latente. permeiam até hoje, inclusive, viu? É uma coisa que não tá clara até hoje muito Tá do aí que a Adriane acontece ali. Galisteu pra Daí a Adriana Galisteu, a Xuxa. com a Guerra Fria com a família do Senna, inclusive, pra isso. Mas o que acontece aí? Né, o que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? Existem coisas que eu não problematizo, porque estão fora da época da problematização. Acho que a gente precisa refletir, precisa falar sobre, para tentar tirar um negócio aí, uma percepção elaborada, mas eu não vou problematizar isso daqui, porque eu acho que é isso, a gente tá falando de anos 80, a forma como os relacionamentos eram construídos, o que era tido como normal na época, é uma coisa, o que a gente entende como o habitual, o comum hoje é outra. Provavelmente daqui a uns 20 anos mude. Então, assim, sobre isso, eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que é meio fora do é fora da época, assim. É É importante. anacrônico. Anacrônico, perfeito. A gente tem que falar sobre, mas é isso. É problemático porque ele tinha 24 anos, a gente tá falando de uma menina de 15 anos. Hoje em dia é pedofilia. Hoje em dia seria é e não, aquela. É e Que não, ela tem porque 15 anos, tem né? 15 anos e a Ah, legislação, a partir dos 16, com consentimento, já pode até casar, se eu não me engano. Com 16 casa, depois dos 14, com consentimento, pode ter relação sexual, se eu não me engano. Menor de 14, não. Essa é a exatamente. legislação, não foi eu que criei, tá lá. No ECA é isso que tá escrito, né? Mas qual que é a treta aqui também? Aí eu vou entrar nas questões afetivas, não vou entrar na polêmica, não vou discutir a lei aqui. Até porque na época a lei provavelmente também é outro assunto, gente. Mas qual que é a treta aqui? A Diana Yasmin, ela já deu algumas entrevistas, ela escreveu um livro, se eu não me engano, sobre esse Escreveu. relacionamento com o Senna. E ela fala que quando eles começaram a namorar com. Porque eu falo namorar, porque embora eles tivessem um relacionamento, era um relacionamento escondido. Uma, porque a Ayrton Senna já era Ayrton Senna, e aí é importante dizer, teve um casamento, separou, mas já era Ayrton Senna. Segundo, ela tinha 15 anos na época. E terceiro, era um relacionamento, que ela fala hoje em dia, que era meio aberto. E aí eu falo meio aberto, por quê? Qual que é a conversa aí, né? Segundo ela, tá? E aí tudo que eu vou falar aqui é das entrevistas dela. Ela disse em entrevistas que quando ela começou a ficar com a Ayrton Senna, começou a namorar a Ayrton Senna, eles não tinham relações, eles só namoravam aquela coisa de namorar na sala de casa com supervisão de uma outra pessoa. É o que ela diz, tá bom? Não vou questioná-la, ela fala isso. Então, toda vez que o Ayrton tava lá pra namorar com ela, tinha uma terceira Um pessoa, adulto. um adulto, vigiando. Tem esse ponto. Segundo, que era um relacionamento aberto, e eu falo aberto entre aspas, porque a parte aberta era o Ayrton Senna. Por mais que ele estivesse namorando, num relacionamento com ela, ele também ficava com outras pessoas. Eu vou falar pessoas, porque não estou tentando criar polêmicas aqui ou trazer polêmicas, mas eu não conheci o Ayrton Senna nessa época. Gente, vamos falar a verdade, Ayrton Senna me pareceu um homem muito mulherengo. Ponto. De vários relacionamentos, e é fato isso, Meio sim. Cazuza, assim. Meio Cazuza, meio louco. Quando a intensidade. Não é só na pista, a intensidade, né? Também nos relacionamentos. E aí, tem essa coisa de que ele se relacionava com outras pessoas enquanto estava com ela. Quando ela completa 18 anos, que eles, enfim, chegam a essa coisa da maioridade, eles se separam. Por quê? Ela fica durante todo esse período dos 15 aos 18 nessa situação deles terem um relacionamento que era meio aberto só para o Ayrton, né? Como acontece bastante em relacionamentos abertos, Que onde o só homem. esquecem de avisar, né? Tem muito relacionamento aberto. Todo mundo critica, porque agora eu vou trazer a polêmica aqui. Eu sou uma pessoa que discute muito sobre não monogamias, né? Ponto. Eu sou esse ser humano porque eu entendo afetos e construção de afetos de um outro lugar. E aí, toda vez que eu vou falar sobre não monogamia, as pessoas entram numa neura de que quando eu falo de
ser não monogâmico, de falar sobre não monogamia, as pessoas já levam para um lado de relacionamento aberto, sendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Relacionamento aberto não quer dizer não monogamia, né? Porque Uhum. monogamia é uma coisa, relacionamento aberto é outra. Dá pra ter um relacionamento aberto sendo monogâmico. São estudos muito interessantes. Inclusive. São coisas assim, um dia eu Fiz, falo mais sobre fiz isso. um curso recentemente sobre o conceito de amor romântico no capitalismo. Muito Que tá interessante. tudo associado, né? Muito interessante. Na mesa do bar, numa hora dessa, o que eu falaria? Da onde que se cria a ideia do casamento? Exatamente. Por que que se cria a ideia do casamento? Porque chega uma época que o homem, aí eu falo homem mesmo, gênero, ele começa a olhar, e aí eu tô falando de começo da história da humanidade. Ele começa a olhar que ele tem muita terra, tem muita propriedade, e que ele vai morrer. Constatação, ele vai morrer. E pra que eu vou deixar essas terras e propriedades? Não existia DNA na época, não existia um ratinho na época para fazer o DNA, se necessário. Então, qual que era a única maneira do homem ter, além de controle dentro da família da terra e das propriedades, da propriedade privada, garantia de que isso vai ficar circulando? É prender a mulher. Aí cria-se, institui a instituição casamento. Uhum. Então, eu pego... Casamento com a pessoa. Exato, Com a única com pessoa. uma mulher. Então, A eu única caso mulher. com uma mulher não porque eu amo ela, mas porque vamos lá, se eu caso com uma mulher e aquela mulher é só minha, e aí entra a ideia da posse, ela só vai ter filhos meus. A teoria. Por consequência, se ela vai ter só filhos meus, então essa é a garantia de que as minhas propriedades, a minha herança vai ficar circulando. Então, o casamento, ele depois o cristianismo vem. Isso é muito importante pro capitalismo, inclusive. Exato. Depois. Aí começa aquela coisa de casar primo com primo, sabe? Porque é pra manter a. Casa primo com primo não é o fetiche, não, gente. É porque tinha que manter também a propriedade dentro da própria família. E chega um momento que não tem mais o que casar, casa os primos. Isso era muito comum no interior, eu divagando totalmente. Mas é assim que a sociedade é criada. Então, por que é ilegal? É legal trazer isso, não ilegal. É legal trazer isso. Falei rápido demais, isso é estranho. Por quê? Aí a gente já olha um primeiro traço aí desse relacionamento e por que que ele se torna desgastante pra Adriana e Yasmin. Porque a gente tá falando de uma menina de 15 anos que tem, e aí eu vou colocar aqui muito na mesa, eu não sei se é isso, mas que tem como figura de um possível primeiro namorado o Ayrton Senna, que já era Ayrton Senna, Uhum. mas que era um homem que ficava com outras mulheres e ela mantinha essa relação porque gostava dele. E aí, tanto é que quando faz 18 anos que eles podem, enfim, assumir esse relacionamento, eles terminam. O Ayrton Mais separa por ela. vontade dele. Mais por vontade Muito dele mais por do que vontade por ela. Exatamente. E aí, existem as fofocas da época, né? Inclusive, que eles nunca falaram sobre esse relacionamento, inclusive, mesmo depois de terminar. A Adriana e Yasmin, que foi falar e foi trazer as percepções dela do relacionamento, porque a imprensa desconfiava e sempre soube, porque a imprensa sempre sabe de tudo, mas não era uma coisa dita, não era uma coisa que era divulgada na época. Por que que não era divulgada? Porque, mais uma vez que eu tô falando, a gente tá falando de um homem, né? Eu evocando novamente a construção, e aí eu posso falar desse contexto histórico da época. Essa era a época, até hoje é assim. Mas olha o nível do relacionamento. Além de ser uma menina de 15 anos, tem que passar por todo esse... Essa questão do comportamento é importante, porque assim, com tudo isso que o Matheus falou, com o advento do capitalismo, se tornou ainda mais importante a figura do relacionamento monogâmico e o esforço da ideia que a mulher precisa ser fiel ali. Ela precisa ser fiel. O homem, para a estrutura a manutenção dessa estrutura, ele não precisa necessariamente ser fiel. Óbvio que ninguém vai afirmar isso abertamente, mas é óbvio, né? Se o interesse é manter a herança para a prole, né? Para os filhos, quem tem que ser fiel é a mulher, porque é ela que dá a luz, né? Então, o homem, ele pode, entre aspas, sair por aí e transar. Então, isso fica no comportamento. Isso não é aberto, obviamente, ninguém fala isso dentro da teoria. A igreja vai se esforçar muito para manter essa ideia firme ali e tudo mais. Mas na prática acontece isso. A mulher é demonizada se trair alguém. E o homem, as pessoas vão falar, mas é homem mesmo, né? Acontece. Mas... Então essa monogamia é uma estrutura bastante complicada, né? Sim. Que tá sempre caindo, né? É um castelo de cartas, basicamente. Então, essa monogamia
hoje em dia capitalista, né? Então, o que acontece muito é isso, né? É uma relação onde o homem tá saindo, mas a mulher se sente obrigada e moralmente a ficar ali, né? E é o que acontece sempre, sempre, sempre. Sim, e a Adriana Yasmin, ela se prende Ah, muito, é isso, nessa coisa, né? Dentro dessa formação desse tipo de relacionamento. Obviamente que isso não é uma construção consciente dela, Sim, né? é Ela não sabe, é a estrutura. estrutura social que passa, É passa, passa, estrutura passa. e uma coisa que a gente precisa falar, tá? Comportamento é aprendido, tá? Nós não nos comportamos ou tomamos decisões, escolhemos coisas à toa. Uhum. A gente tem essa ideia que a gente É uma coisa óbvia, assim, a roupa que a gente usa, por que a gente não tá pelado aqui? Porque essa é uma costume, questão social, gente. costume. Costume é aprendido em sociedade. Exatamente, A gente não exatamente. nasce no mundo E- cheio de vontades é, e aí eu quero fazer isso, eu quero fazer exatamente. porque eu quero. É porque a gente nasce no mundo que as vontades elas estão Aí, aí e já a, ge- existem. a gente age de acordo com as ideias da classe dominante da época. Ponto. Sim. E é importante dizer isso porque a gente tá falando de. É isso, na época ela tinha 15 anos. E muito provavelmente a mídia. E aí eu não me aprofundei nessa parte porque eu acho que já é demais. Eu já tô muito da fofoca. Mas é isso, a mídia ela especulava, mas não afirmava. Então, imagina também como foi para ela, com 15 anos até os 18, viver de especulações e não poder assumir um relacionamento. Então, além dessa figura de que talvez, possivelmente, era o primeiro namorado, era um cara muito famoso e um amor que não podia ser, não vinha à tona, eles não podiam andar juntos, eles não tinham essa coisa. Por mais que andassem, não tinha a oficialização desse relacionamento. E quando esse relacionamento poderia ser oficializado, aí Ayrton Senna termina com ela. Então, Exatamente. já mostra aí também um comportamento dele, assim, que é o primeiro casamento, ele Uhum, acaba uhum. porque a mulher queria construir uma família, porque, mais uma vez, voltando à questão das monogamias, né? As pessoas, elas casam, e aí isso reafirma esse lugar da propriedade, né? Quando elas casam, a primeira coisa que elas fazem é: eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, quer construir coisas. Não que Uhum. seja errado, não é errado. Mas não é à toa esse pensamento, Claro. porque a gente cresce com essa ideia de que relacionamento é pra você fazer isso. Especialmente na época, a mulher, né? Querer criar Exatamente. filhos, mas esse E pensamento não acontece numa por nada. época em que E a acontece mulher menos hoje em dia por conta. E porque numa época em que a mulher servia justamente para isso. Então, Justamente. o fato dela também, aí eu tô divagando aqui nas percepções desse primeiro casamento. O fato dela não ter essa possibilidade a expõe como mulher dentro desse papel de mulher na sociedade. Então, é uma mulher que não tem filho, que não tem família, sabe? Não Uhum, é só a esposa do Ayrton Senna. Tem que uhum. ter, tem uma utilidade de ser E mulher num na país, e época. num país sob ditadura militar, não? Um pensamento extremamente Exato, conservador. exato. E aí é um casamento que não tinha como. Mas, mais uma vez, prevalece a vontade dele e não dela, né? Uhum. Porque mesmo se eles tivessem uma família, e aí a gente pode, e eu não vou problematizar isso, mas ele poderia ter um filho com ela e seguir a carreira, porque homens, quem acaba ficando com essa responsa é sempre a mulher. Mas é um traço de como o Ayrton tinha muito poder de decisão nesses relacionamentos, assim, né? De como que ele dava sempre a última palavra, de como as vontades dele prevaleciam, né? E aí teve essa coisa com a Adriana Yasmin, que foi um relacionamento polêmico pela idade dela. E aí, depois que termina, começam os primeiros rumores de um casal que Viria. eita, quase que não sai. Viria a se tornar o casal mais famoso na época e que até Uhum. hoje ainda tem um negócio aí, que é a Xuxa com ele, né? Ele começa a participar de vários programas da Xuxa Uhum. Meneghel, principalmente, né? Porque ele já estava famoso, já era, como eu disse, já era o Ayrton Senna. E nesses bastidores e vai num programa não sei o quê, começa esse affair aí, esses rumores de que teria um envolvimento com a apresentadora Xuxa Meneghel, na época, né? E, de fato, aconteceu Uhum. esse relacionamento. Mas isso é pra daqui a pouquinho. Exato. Calma lá. Antes Calma. disso, temos que falar da temporada de 86, né? É isso aí, 86. A temporada de 86 é bastante parecida com a de 85, com o desenvolvimento do Senna ah, dentro da Lotus. Então, ele conseguindo bons resultados, mas ainda resultados atrás da McLaren, da Williams e ocasionalmente da Ferrari. Então,
o aprofundamento disso, né? De estar com um carro mediano, mas ainda tá se desenvolvendo enquanto piloto. Então chega muito bem, mas ainda não consegue chegar entre os primeiros sempre, né, a ponto de disputar título, por exemplo. Ganhava uma corrida aqui, outra acolá, bastante poles e tudo mais, mas sem chegar ainda entre os primeiros. Então ele consegue, por exemplo, uma evolução clara, consegue 8 poles e 6 pódios. É uma evolução bastante grandiosa, né? Temporada de 87 segue essa perspectiva, especialmente porque a Lotus, a equipe dele, troca o motor da Renault pela Honda. Os motores Honda sempre foram bastante fortes e o carro melhora bastante, né? Então o Senna ali novamente vence algumas etapas. E nesse momento, com esse novo motor da Lotus, ele consegue inclusive liderar o campeonato por um tempo. Mas, novamente, isso é muito latente na Fórmula 1, isso é muito latente em qualquer esporte, né? A equipe com mais dinheiro normalmente é um carro melhor, ou a equipe no futebol com mais dinheiro normalmente é um time melhor. Investimento, velho. E vai se destacar mais, né? Por mais que o atleta ali seja bom, o dinheiro, o investimento acaba sobressaindo, né? Então, embora o Senna consiga vencer algumas etapas, consiga liderar o campeonato por um tempo, depois a Williams e a McLaren engole, ele acaba caindo um pouco. Termina a temporada de 87 com uma pole e 8 pódios. Então também é uma temporada boa, já mostrando um desenvolvimento ali. A partir de 88, há uma mudança e o Senna chega de fato onde todos queriam, né? Que o Senna assina contrato com a McLaren, que é a principal equipe junto com a Williams naquele momento, né? Forma uma dupla histórica que é o Alan Prost, que se torna o arquirrival dele, com o Ayrton Senna, né? São dupla dentro da própria equipe, né? Tem o GP de Mônaco, que é um GP bastante importante, porque daí assim, ele vai para uma equipe muito boa, com um companheiro de equipe que é o Alan Prost, que já é campeão mundial, já é um cara muito grande da Fórmula 1. E no GP de Mônaco, por exemplo, ele coloca no treino classificatório, ele chega em primeiro, à frente do Prost, com 1,5 segundo à frente. 1,5 segundo na Fórmula 1 é uma eternidade, assim, é um tempo muito grande para acabar em primeiro. Hoje em dia, sei lá, o Vettel conquista a pole com 0,3 segundos à frente do segundo, sabe? E naquela época também, então esse 1,5 segundo é muito grande, sabe? Uma diferença, é uma goleada, basicamente. Então, acabou, então uma classificação que é muito impressionante. Você pega um cara que tem o mesmo carro que você, que é campeão mundial e termina 1,5 segundo na frente, sabe? É bem importante. Na corrida, o Senna lidera a corrida inteira, de ponta a ponta, coloca 1 minuto na frente do Prost, que significa abre a 23ª volta, Lá 1 minuto depois, 1 minuto depois passa o Prost com o mesmo carro, então tipo, é muito grande isso, sabe? Só que por destino da vida ele se desconcentra na volta 66 e bate. E daí acaba sem ganhar a corrida, né? Nesse ano, a McLaren mostra seu domínio muito grande, eram 16 corridas, a McLaren vence 15, e a corrida que a McLaren não venceu só aconteceu porque o Senna foi atingido por um retardatário, né, que é um piloto que está mais de uma volta atrás, por alguma uma barbeiragem, o retardatário acaba batendo no Senna, o Senna quebra, e quem passa ele é o Berger, que é um piloto histórico da Ferrari, e ele ganha. Mas assim, é claramente uma corrida que a McLaren ia ganhar de novo, e não ganhou por um erro de uma outra pessoa ali, né? Acontece. Um barbeiro. Um barbeiro. Então, e o Senna consegue 13 poles em 16 corridas, tem 16 treinos, e 8 vitórias em 16. Então, são números muito impressionantes e os melhores números da carreira dele até então. O GP do Brasil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, lembrando novamente, é um GP bastante importante e conta com uma cobertura da Globo até então inédita. A Globo inaugura várias câmeras com uma tecnologia tipo, que para a época era incrível, com um zoom perfeito, com uma câmera só no carro do Senna e tudo mais. E faz a transmissão levando essas imagens, né, para 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é a maior cobertura da Globo num evento automobilístico até então, né? Em 30 de outubro de 88, no GP do Japão, o Senna e o Prost chegam
podendo ser campeões, tá? O GP do Japão ficou muito conhecido ao longo desses anos de McLaren, porque sempre foi o GP que definiu os campeonatos, né? E como é basicamente o GP Interlagos hoje, né? Como é no finzinho ali do ano, acaba sendo um GP que normalmente os pilotos estão muito próximos ali e pode ser o GP a corrida derradeira, né? Para definir o campeão ali, né? Então, o Senna larga em primeiro na corrida, mas tem problemas e cai para 17º lugar. Essa corrida é histórica, vocês podem buscar no YouTube, que todo mundo que gosta de Fórmula 1, até quem não gosta deve conhecer isso, que é algo bastante importante mesmo. Senna larga, portanto, em primeiro e cai para 17º e inicia uma corrida de recuperação, que ele era muito bom nisso também, né? E o Senna ultrapassa o Prost na volta 28 e então, tipo, fica lá em 17º, passa todo mundo, chega na volta 28, passa o Prost e acaba a corrida 16 segundos na frente, que novamente é uma eternidade na Fórmula 1, né? Então, essa corrida foi bastante histórica, bastante importante, e ele se sagra campeão pela primeira vez. Nesse mesmo ano, ele dá uma entrevista no especial do Roberto Carlos, né? Sempre o Roberto Sempre Carlos. Roberto Carlos, desde 1920 até hoje. Até Especial do hoje. Roberto Carlos na TV. Pós-morte vai ser a mesma coisa. Vamos fazer com holograma dele. Mesa branca. O Senna faz a entrevista ali com ele e ele fala que ele diz ter visto Deus durante a prova, durante a corrida. Só não vai... Calma, Senna, não vai... É interessante... Pega muito na mão de Deus. É interessante no Senna que ele tem várias dessas experiências onde ele parece que entra num transe, assim, sabe? Durante a prova, tá? Entende? Então é algo bastante interessante, assim, né? E junto desse período, chega o que o Matheus tinha citado há pouco, a famosa relação entre Ayrton Senna e Xuxa. Exatamente, né? Como eu tava falando. Vocês estão vendo, né? Senna, Ayrton Senna começa a fazer uma caravana sobre os programas na televisão, né? Então, vai na Globo, vai não sei aonde, vai não sei lá quem, começa... O Senna, que a gente tá falando aqui, o Senna, pra mim, a minha percepção, era um cara muito mulherengo, mas ele era muito tímido, né? Isso é fato. Você vê as entrevistas dele, você vê ele quando ele vai nos programas, era muito tímido, né? Talvez por isso fosse cativasse bastante as mulheres, né? Talvez, né? Essa coisa do um cara enorme, mistério, porém tímido, né? Ele era um ser humano, um cara tímido. E aí ele começa a passear pelos programas, né? Vai pro Rio de Janeiro, começa a gravar com a Xuxa, que já era também uma das... A principal, eu vou até arriscar, né? Tem a Hebe, obviamente, que sempre vai ser a Hebe. Mas, pensando que era um programa para criança, né? Xuxa Meneghel, que apresentou programa na Argentina, apresentou programa nos Estados Unidos, no Ela mesmo formato. Ela é muito famosa na Argentina. Ela é muito famosa, muito famosa. Hoje em dia, você tem músicas da torcida do Boca Juniors que é da Xuxa. Ela é muito famosa e é isso, teve programa na Argentina e tal. Então, ela também era muito famosa. E aí, se conheceram, o Senna começou a mandar flores pra ela. Eu falo, mulherengo, galanteador demais. E aí, eles começaram a namorar em 88, né? Começa o romance. Que é o auge do Senna até então. Né? Que é o auge do Senna até então, né? E aí, tem uma coisa que é interessante, que... São duas percepções, assim, né? Quando a gente vai falar dessa fofoca. Vem comigo, Brasil. Pra gente entender qual que é a coisa. Ao mesmo tempo que era um casal que, teoricamente, dava muito certo, porque o Senna era muito atarefado, tinha uma vida muito maluca por conta da questão da Fórmula 1. E a Xuxa também tinha, por conta da televisão. Isso. Encaixava, porque eram pessoas que conseguiam viver seus relacionamentos, mas entendendo as limitações um do outro. Porque os dois viviam com a mesma intensidade a loucura do trabalho que eles tinham, né? E ambos os trabalhos públicos. Né? Exatamente. Ambas pessoas públicas, muito, extremamente famosas. Não é igual hoje, que tem 50 categorias de famosos, né?
até um tempo, quando era criança, ainda você tinha a celebridade, a subcelebridade. Agora todo mundo é muito famoso, né? Não tem critério pra saber quem é muito famoso, quem é super famoso. Na publicidade a gente tem termos, né? A gente chama, tem os nano-influenciadores, os influenciadores, você vai Às vezes escalonando. eu chego no Instagram de uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu abro o Instagram da pessoa, tem 8 milhões de seguidores. É isso, você fala, quem é ela? Who? Eu nunca ouvi Não falar. sei, exatamente. Mas na Isso época não não era acontecia, assim. né? Não. Todo mundo conhecia a Xuxa, ponto. Exato. E ainda mais na TV aberta, como era importante na época, né? Hoje em dia ela tem pouco. Ainda tem muito tamanho, a TV Uhum. ainda é muito importante, é extremamente importante, eu diria, né? Muito, ela é ainda extremamente importante, mas na época que você não tem Não internet, tinha concorrência. não Né? tinha, era muito, muito isso. Só que aí começa as tretas, né? E aí a gente vai evocar aqui a figura da Marlene Matos, que é empresária da Xuxa, que até hoje também dá o que falar. É camada de fofoca em cima de fofoca, de polêmica. Qualquer coisa. A Marlene Matos, que era empresária da Xuxa na época e diretora do programa, inclusive, ela sempre foi conhecida por não dar muita folga pra Xuxa. Ela foi muito. Como é o áudio? Quem trabalha com audiovisual? Eu já trabalhei com audiovisual, eu sei como que funciona. Até hoje. Existem muitos diretores, e aí eu vou usar essa palavra, que são muito cuzões, assim, no tratamento. Eu lembro até hoje de uma transmissão aí que eu fiz, participei de um ao vivo aí numa premiação, na produção da premiação, e eu escutava no meu fone durante. Foi uma transmissão de. Fiquei 3 dias produzindo um evento. E aí, só que o ao vivo que eu tava produzindo, ele foi 1 hora direto no ar. E aí eu via o diretor gritava assim no meu fone dos produtores, né? Cadê a porra, não sei da onde, vocês querem me fuder? Tipo, esse é o tratamento, Eu gente. lembro, né? Foi daquele canal de música da TV É, fechada, né? aquele canal de música São famoso, 3 letras. né? Do que o Caetano Veloso xingou pra caceta aí. Da última premiação que eles fizeram, porque ele tem agora também é louco, né? Tem uma premiação que eles fazem não sei de quantos em quantos anos. E aí a última vez foi 2022, se eu não me engano, e É a Copa do Mundo, né? eu tava na produção, né? Pós-pandemia e tal. Todo mundo ainda usava máscara, né? Mas enfim, então assim, imagina na época. Porque assim, eu tô falando de mim, que era apenas um produtor e já tava ouvindo esse tipo de coisa. Imagina na época o tratamento que não era dado pra uma estrela do tamanho da Xuxa. Tem história que ela conta até hoje, vai no programa do Porchat, ela conta as histórias de fã que invade, não sei onde, também existia um grau de periculosidade. Mas enfim, pra resumir aqui e não ficar muito de que a gente ainda tem mais coisa pra falar. É, a Xuxa, começou a Marlene Matos, ela não organizava apenas e controlava apenas a Xuxa como apresentadora. Como eu disse, são coisas desassociáveis. Não tem como separar. Também acabava controlando a vida da Xuxa. Então, ela começa a pressionar a Xuxa por conta desse relacionamento, assim, né? Que é a falta tempo do Senna, falta tempo dela. O tempo que eles têm juntos acaba não sendo um tempo tanto de qualidade. E ainda tem a pressão da empresária da Xuxa, tipo, cara, vocês têm que terminar porque não dá, assim, né? Enfim. E aí o Senna deu até uma entrevista pra revista Playboy, saudades da Playboy, porque era uma revista Com ótimas entrevistas. que tinha ótimas entrevistas. Olha que loucura. Revista de mulher pelada, mas tem uma do Lula famosíssima, quando ele ainda era operário, né, da Playboy. Olha que maluquice. A história é uma coisa maluca. Mas enfim. E aí ele fala, né, que ele tinha mais tempo, eles ficavam juntos, tipo, 2 semanas e se separavam 4. E aí ele coloca a culpa na Xuxa, tá? Ele fala que a Xuxa delirava por conta da profissão, e eu acredito. Mas ele também delirava pela profissão dele, tanto que terminou o primeiro casamento por isso. Então, aqui também já é uma fala meio complexa, mas que mostra também, né, como eu tava dizendo. A questão Pensamento do da época. Né? pensamento da época. Não Essa tem. fala hoje em dia ser muito criticada. É, Mas na época foi. os direitos, né? Uhum. Mas ele fala que por conta disso ele era um dos únicos que conseguia acessar esse mundo da Xuxa e acabava que era vice-versa, né? E aí a Xuxa também falou desse relacionamento, né? Falando que era um inferno, porque é isso, a Marlene Matos, ela infernizava a vida dela com ele e pressionava ela. Ou era o trabalho, ou era o Ayrton Senna. Não tinha como, sabe? E aí ela fala que quando ela vivia uma semana de muita alegria com o Senna, de aproveitar esse relacionamento, ela sabia que no dia seguinte ia ter um dia de cão, porque a Marlene não ia deixar ela em paz, Não ia né? deixar barato. Não ia deixar barato.
Aí, em 89, o Piquet, mais uma vez o Piquet, que só fala, Tem nada pra fazer na vida. não tem nada pra fazer na vida. Nunca teve. Aí, a gente pensa que hoje ele... Mas assim, na época também não era. Ele insinua que o Senna não gostava de mulher, né? Porque os relacionamentos, além de não Sempre dar aquela- certo, também ocupavam muito espaço nos... Agora, né, na época existiam nos tabloides, né? Aí o Senna vai lá, processa o Piquet e aí é engraçado, porque ele, quando ele vai dar entrevista sobre essa fala do Piquet, né? De que, você não gosta de mulher. O... Porque não dava certo. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Uhum. Pelo amor de Deus. Nem homem que gosta de homem fica tanto tempo com homem. O mundo gay é assim, ó. De relacionamentos que começa, termina. Mas, enfim. O Senna, ele alimenta a fofoca. E aí dá a entender que ele teria tido um caso com a esposa do Piquet. E aí, Maravilhoso. como eu digo, egos, né, gente? Se ele. Porque eu tava vendo um podcast, já eu vou parar de devagar aqui pra gente seguir, porque daqui a pouco acaba o tempo. Mas. Olha como o ego do homem é uma coisa maluca, né? Não basta apenas você tornar uma mulher submissa nessa história toda, né? Porque o homem, ele é medido conforme os relacionamentos dele, né? Então, o Senna, ele ainda era uma figura masculina que era muito desejada porque tinha várias mulheres, né? Mas a questão do ego do homem é tão grande que ele não só deixa uma mulher submissa nessa história, mas ainda tenta deixar submisso um outro cara. Uhum. Porque, no fim das contas, a mulher é uma moeda de troca. E a mulher tanto faz. Se ele pegou ou não pegou a esposa do Piquet, não era essa a questão. É que ele tinha que também devolver pro Piquet a provocação. Uhum, Então, uhum. a mulher aí, meu filho, ó, tanto faz como tanto fez, né? Mas foi essa a treta, a Exatamente. fofoca da época. É uma briga de galo, né? A briga de galo. Homens brigando, gente. E a mulher, coitada, fica aí sobrando nessa história toda. Pois é. Então, voltando para as pistas, o Senna na McLaren, né? Em 89, uma temporada incrível também, que segue com a disputa entre Senna e Prost, e aumento da rivalidade ali pegando fogo cada vez mais. Então, o GP de Mônaco, o Senna lidera de ponta a ponta, abre 50 segundos em relação ao Prost, e vence a corrida. Dessa vez não bate, vence a corrida. Então, espanta-se esse fantasma. E daí, o Senna fala justamente que ele teve um problema no câmbio nessa corrida, que duas das marchas não estavam entrando, que é um problema que aconteceu no ano seguinte também, né, no GP de 91 no Brasil. Então, os fãs de Senna que conhecem a história já fiquem ligados aí, que é uma coisa que acontecia com uma certa frequência na época, né? Porque os carros tinham, obviamente, tecnologias bastante abaixo do que hoje em dia. Hoje em dia, para acontecer um problema num carro, nossa, demora. E se acontece, já sai logo, não acontece nenhum problema muito grave, assim, né? Naquela época era bastante comum, assim. E nesse ano de 89, quem ganhou foi o Prost, mas com uma polêmica, Matheus, uma polêmica que, assim, Fofoca! que eu como amante de Fórmula 1 e qualquer brasileiro amante de Fórmula 1, a gente tem ódio do Prost até hoje por conta disso. Ô, louco. Beleza, GP do Japão, de novo. Senna e Prost chegam nessa penúltima etapa, né, empatados não, desculpa, o Prost um pouco à frente, mas muito próximos. Se o Prost vencesse, ele era campeão. Se o Senna não pontuasse, o Prost também era campeão. Então, beleza. Durante a corrida, o Prost estava à frente do Senna. E o Senna botou o carro de lado, vou passar o Prost. Quando o Prost percebeu que ia ser ultrapassado e sabia como as corridas anteriores mostravam que uma vez que o Senna passou, já era, vai abrir vários segundos à frente. Uma vez que o Prost percebeu que o Senna ia ultrapassar ele, o que ele fez? Jogou o carro em cima do Senna, bateu propositalmente, porque se o Senna não pontuasse, ele seria campeão, certo? Beleza. Bateram os dois, e os dois saíram. Procurem vídeo no YouTube, é muito bom. Os dois saíram da pista, o carro do Prost quebrado e o carro do Senna mais ou menos. Não quebrou totalmente. O que aconteceu? Os fiscais de prova, que é o pessoal que ajuda caso quebre o carro e tal, eles viram que o carro do Senna estava tentando pegar e empurraram o carro do Senna. E daí no tranco o carro pegou. E ele contornou a chicane lá e voltou pra pista. Voltou pra pista, passou todo mundo, ganhou a prova. Beleza. Com o carro cambaleando. Um carro cambaleando. E daí,
a Federação Internacional de Automobilismo, que era presidida por um francês, mesma nacionalidade do Prost, que estava disputando o título com o Senna, né? Esse presidente deu uma punição pro Senna, por ele ter contornado a chicane ali, falando que ele tirou vantagem sobre isso, e tirou os pontos do Senna, e tirou a licença do Senna de correr na Fórmula 1. Então não podia nem correr a última prova. Olha que loucura. Ficou absolutamente desmedida, né? Meu Deus. Eu assisti ontem uma entrevista dos pilotos da Red Bull, inclusive especialmente o Verstappen, e ele falando assim, é um absurdo essa punição, porque o Senna, ao acontecer isso, primeiro que ele foi atingido propositalmente pelo outro, então tinha que punir o outro. Segundo que, então, tipo, ele só bateu e foi pra chicane porque uma outra pessoa bateu nele, né? Não foi ele que provocou a batida. Então, primeiro ponto. Segundo que ele ao momento que ele vai pra chicane e consegue fazer o carro voltar e tal, nesse momento ele perdeu 1 minuto. Ele não ganhou vantagem nenhuma com isso. Os carros passaram e foram 1 minuto pra frente, né? Então ele teve que voltar e ainda tirar 1 minuto até chegar nos caras, sabe? Então ele não ganhou vantagem nenhuma fazendo isso, sabe? Muito pelo contrário. Então isso é o Verstappen, que é um cara extremamente metido, que eu particularmente não gosto, mas é um cara muito metido, que normalmente eu acho que é o melhor piloto da história já, sabe? Então ele é um cara com rei na barriga. E ele tá falando, só, o Senna foi injustiçado aqui. Então é uma medida absolutamente desmedida, né? E o outro fato curioso, que em 1996, esse presidente da FIA, já aposentado, ele reconheceu, já estava aposentado, né? E o Senna já estava morto. O Senna já estava morto. Reconheceu que favoreceu o Prost, realmente favoreceu o Prost. Porque, né, tinha interesses Quem pegou ali. esse velho? Exatamente. Na esquina. Exatamente. Então, assim, né? Fato é que eu, como brasileiro, posso afirmar que o Senna é tricampeão mundial, mas era pra ter sido tetra. Porque foi roubadaço. Descaradamente. Assalto. Como sempre, o Brasil sendo roubado. Por europeus. Né? Essa decisão da FIA levou aquela cena muito famosa da reunião de pilotos na FIA, com o Senna rasgando o verbo em todo mundo ali e o presidente da FIA bravo também e tal, que é uma cena bastante retratada na série da Netflix, que é bastante retratada tanto na série quanto na propaganda e tal. Uma cena bonita, né? Ficou famosinha agora, assim, né? Porque tem o vídeo original, né? E daí compararam o vídeo original com a produção, e ficou muito parecido, de fato, sabe? Tanto sabe, a construção do personagem ali e tal. Então ficou bem legal essa cena, né? E é uma cena histórica do Senna xingando todo mundo ali. Sabe? Ele xinga todo mundo, daí viu que ele ia ser injustiçado, levanta, fala assim, eu tô falando, ninguém tá me ouvindo. Tchau. Xingou todo mundo, saiu fora. Basicamente isso. Quero saber mais disso aqui. Então, nesse momento é o ápice da rivalidade entre Senna e Prost, e isso faz com que não tenha mais clima para ficar os dois na mesma equipe, e o Prost se muda para Ferrari na temporada de 1990. O carro da Ferrari desse ano era muito melhor que o da McLaren. Porque nessa época, tá uma mudança, bem nessa época, a partir dos anos 90, tá uma mudança da total saída do câmbio manual para a entrada do câmbio semi-manual, semi-automático, né? Então, tipo, em 92 ou 93, acho, que a Williams tem a troca da marcha no volante, né? Que tem alguns carros hoje em dia que tem, né? Então, você, em vez de trocar aqui, perder tempo pisando na embreagem, tocando aqui, você tocava aqui direto, né? Não era automático ainda, porque não trocava sozinho, mas é muito mais fácil do que baixar a mão, trocar para cá, né? Então, e o curioso é que hoje em dia, uma mudança tão drástica, hoje em dia, não pode ser num carro e no outro, não. Mas na época podia. Então, você tinha um carro que podia fazer uma troca dessa, que se ganhava muito tempo, e o outro não. O que fazia com o piloto que não tinha essa tecnologia tinha que se esforçar muito mais. Né? Então, o carro da Ferrari ele já era bastante melhor do que os outros nesse ano de 1990. Porém, entretanto, todavia, o Senna era uma peça do carro bastante importante também e liderou o Mundial durante todo o ano, mas com o Prost sempre ali coladinho nele, né? E daí, Matheus, isso eu gosto Mas antes de falar disso, uma coisa que eu tava esquecendo, que tem o GP de Monza na Itália. E Monza é a terra Não, é o carro.
Não o carro. Mas também é a terra do carro, mas é a terra da Ferrari, né? Da Itália, né? E normalmente, até hoje, a Ferrari se esforça muito para ganhar ali, né? Já que foi ali que surgiu e tudo mais. E daí, nesse ano também, e como o carro da Ferrari já era melhor do que o carro da McLaren, o Ron Dennis, perdão, que é o chefão da McLaren, ele estava desacreditado com essa vitória. Já achava, vamos lutar para chegar em segundo, né? E o Senna ficou puto, né, com isso. O Senna, que era maluco por vitória, falou, não, a gente vai lutar para ganhar, e tudo mais. E daí eles apostam. O Senna faz uma aposta com ele, com o chefe dele, que se o Senna ganhasse a corrida, a McLaren ia dar o carro da corrida para ele, né? De presente. E daí fazem a aposta e o Senna ganha. O Senna ganha a corrida de ponta a ponta, assim, sem dar chance para a Ferrari. Lembrando que tinha um carro melhor, né? E esse carro tá no Instituto, hoje em dia, no Instituto Ayrton Senna. E esse carro é o carro o, o Hamilton pilotou no GP do Brasil agora em 2024. A ideia era ele dar 2, 3 voltas com o carro do Senna em Interlagos, ele deu umas 20, sabe? Ele não queria Pra sair do carro. aproveitar, né? Que já É, não é sempre que isso acontece. e é legal, porque você vê o Hamilton pilotaço, assim, e ele pilotando o carro, e ele com dificuldade de segurar o carro na pista, sabe? Porque é um carro, eu tava vendo umas informações sobre isso, é um carro com 6 marchas, marcha manual, 1.200 cavalos. Os carros de hoje em dia têm 900 cavalos. Então, é um carro que era muito mais potente, com menos coisas digitais, com menos tecnologia. Então, é um carro muito potente, o carro mais potente da história, e só com câmbio manual. Então, você tem que se virar mesmo para trocar ali. O Hamilton, que é o melhor piloto hoje em dia, né? Para mim, disparado, com uma dificuldade ali de fazer a curva, de ficar com o carro bonitinho ali, né? E ele falando, tipo, isso é um carro, né? Tipo, isso é um carro verdadeiro de Fórmula 1. Né? Mas, enfim, Raiz. nostalgia à parte. Beleza, chega nesse GP do Japão de 1990 e a história se repete. Primeira como tragédia, segunda como farsa, né? Dizia Marx. Então, chega nesse ano, a história de 89, do Prost em primeiro e o Senna em segundo, ponto a ponto ali. E se o Senna não pontuasse e o Prost era campeão, aconteceu de novo. Só que daí ao contrário, o Senna em primeiro, o Prost em segundo, e se o Prost não pontuasse, o Senna ia ser campeão. O que o Senna fez? Na primeira curva, jogou o carro em cima do carro do Prost, os dois bateram. Não tinha dado em nada também, o cara não tinha sido penalizado, né? Foda-se. Exatamente, ele devolveu na mesma moeda. Que é outra imagem histórica, e é muito poético, né? Muito poético. E daí perguntam pra ele, né, por que ele fez isso. Ele falou, primeiro, por conta da injustiça do ano anterior, e segundo, porque daí, ó, outra manipulação. Novamente com o diretor da FIFA francês. É comum o piloto que conquista a primeira colocação nos treinos, se tem um lado da pista que está mais sujo, esse lado não pode ser do primeiro colocado. Então eles trocam a ordem do grid de largada ali, o primeiro fica do lado mais limpo, porque ele não pode ser penalizado por acabar em primeiro, né? Então, e o lado mais limpo tem uma vantagem de ir mais rápido, né? E toda a comissão da Fórmula 1 ali falou, não, beleza, a gente troca, deixa o Senna do lado mais limpo e o Prost do lado mais sujo. E o presidente da FIA falou, não, deixa o Senna do lado mais sujo. E daí o Senna disse, vai. Já. O Senna já tava puto já com o que aconteceu no ano anterior, né? Daí com essa nova manipulação, daí já jogou o Chega, carro. pra mim deu. Já jogou o Só carro. não joga o carro do presidente que não dava. E foi uma batida bem forte, assim, porque foi no fim da reta. E o Senna, assim, era pra fazer a curva pra cá, o francês vem aqui, o Prost vem aqui, o Senna só deixa o carro e seguir reto, assim. E bate e foda-se. É uma batida bem forte. Mas foda-se, né? Os dois saíram bem e tal, e o Senna foi campeão. Bicampeão daí, né? Então é um momento muito, muito emblemático da Fórmula 1. Então, vamos lá. A gente falou aqui do Senna pensando até a temporada de 1990. Justamente. De 91 a 94, parece que é um período curto, mas para uma pessoa intensa como a Ayrton Senna, No auge, hein? no auge, do auge e do auge, nunca perdeu esse auge, porque quando ele morreu também estava no auge, não tem como a gente falar em um episódio todo. 2 horas ainda é pouco para falar
de tudo do Senna, pensando que a gente ainda tá falando das polêmicas também, das É. fofocas, dos relacionamentos. Eu falei pro amigo meu que a gente ia falar do Senna, né? E ele, um amante de Fórmula 1, especialmente do Senna, ele falou assim: pô, vocês vão demorar 3 horas pra fazer o episódio. Eu falei: não, melhor dividir. Tem que dividir porque não Não dá. dá pra ser xadrez verbal, né? Não dá pra ser xadrez verbal e, cara, é muita história. E é o que eu disse, tem as polêmicas e tudo, mas tem uma parte aí que é muito importante, que é a questão da morte dele, que causou uma comoção nacional, e não só nacional, mas no mundo também teve uma comoção aí, porque foi uma morte bem trágica, bem pesada mesmo, assim, pra Fórmula 1 como campeonato até então, Uhum. que também vai demandar um pouco do tempo, né? É, não dá pra passar por cima da Não marca. dá. E além da morte dele, ainda tem o legado que veio após a morte dele. As coisas que ficaram para a história, as coisas que foram feitas após. Então, tem um negócio aí que é isso, não tem como fazer em um episódio de 2 horas. A gente vai ter que gastar mais 2 horas. O que não é ruim, porque é mais Uhum. conteúdo para vocês. Mas, enfim, paramos aqui na temporada de 90. E aí a gente vai seguir agora com as indicações, considerações finais, e aí a gente encerra falando da. A gente volta depois, né, no próximo episódio, a partir de onde a gente parou aqui, falando da temporada 91 até a morte e o legado do Ayrton Senna. Então, aguentem que ainda tem mais conteúdo para vir, né? Mas pensando até aqui no Ayrton Senna até então, a gente já vê que, como a gente trouxe no primeiro episódio, né? Não tem como separar as duas, a pessoa atleta da pessoa Ayrton Senna. A gente tá falando aqui dos relacionamentos, eu brinco, né? Porque é uma parte mais leve, a parte da polêmica, eu adoro uma fofoca. Adoro falar desses meandros do mundo dos famosos, porque tem sempre um kikiki aí, é um tititi. Muita coisa pra ser dita e coisa que não foi dita, né? E coisa que a gente vê em entrevista. Mas a personalidade do Ayrton Senna também traz esse plano, assim, do peso do que ele era. Porque não é só um piloto muito bom, mas é um piloto que estava num esporte, como eu disse, com muito ego, porque a gente tá falando de pessoas que são classe média alta, pessoas ricas, muito homem, né? A Fórmula 1 é homem, né? Não tem mulher. Não vejo, pelo É, menos. não. Não existe uma Fórmula 1 feminina, por Até onde eu sei, exemplo. não. É. E o interessante também é que calhou, né? Não sei se. Eu creio que é uma coincidência, que ele chegou na Fórmula 1 numa época muito prolífera de grandes pilotos, né? Então ele tava com o Berger, tava com no fim do Villeneuve, tava com o próprio Alain Prost, tava com Piquet, tava gente muito grande, muito grande. Assim, tipo, você pega hoje em dia, você tem o Verstappen, tem outros pilotos bons também, mas do tamanho do Verstappen só tem ele. Então ele nada de braçada. Tem o Fernando Alonso, mas ele já tá com muito mais idade, tá numa equipe menor e tal. Mas assim, da mesma idade muito grande, só tem ele, sabe? Na época do Senna eram, sei lá, 4, 5 pilotos excelentes, sabe? Isso faz o ego de todo mundo ir lá pra cima. Imagina você ser o melhor entre vários muito bons, sabe? E a rivalidade comendo, o esporte também passando por transformações, né? Como o Danilo Uhum. estava falando, você tem mudança no carro, você tem a treta com a própria organização, com a FIA, você tem muita coisa acontecendo aí, off cena, mas que o Senna, é esse o ponto, que o Senna estava sempre diretamente envolvido, Central, porque né? central, porque também existe esse ponto que é a personalidade forte, né? Aquela Uhum. coisa que a gente tem de dar garra, da tal garra que o brasileiro tem, né, de contra tudo e contra todos sempre, não Uhum. é só, é isso, não é só no futebol, não é Uhum. só na música, como a gente tem visto, agora no É, cinema. tem uma passagem do Senna que é até pro próximo episódio, mas vou dar uma adiantadinha, porque ela é curiosa, assim, sabe? Que o Barrichello sofre acidente e tá no hospital e os médicos proíbem o Senna de visitar ele no hospital ali, né? E o Senna pula o muro do hospital e vai visitar do mesmo jeito. Tipo, foda-se. Tô nem aí, É. eu vou visitar, que coisa é essa de ficar me barrando? Por um lado é uma coisa assim legal, desafia o sistema. Por outro lado é uma criança que não sabe ouvir não, né? Sabe? Sim, e de personalidade, que é É, esse o ponto, assim, acho que é. tem um negócio aí que a gente fala do ego e tal, mas existe muita personalidade no Senna, e que é uma coisa que, não vou falar que falta, porque eu acho que ego tem muito, ainda hoje na Fórmula 1. Mas que você vê ali um traço que é o que a gente chama, e que eu gosto muito dessa palavra, que é a questão da autenticidade, né? Você não tem
uma pessoa parecida com o Ayrton É, Senna. Você é não tem um semelhante do Hoje Ayrton em dia, Senna. não. Não existe um semelhante. Você tem semelhantes, É. como você estava dizendo, entre os pilotos, Sim. Na jeitos época, não. E mesmo parecidos. depois, hoje em dia você tem o Hamilton que desaparece. Que se Exato. comporta da mesma maneira. Você tem um negócio aí que é essa autenticidade de ser o Ayrton Senna, não só com os feitos e as conquistas, mas com esse peso todo de personalidade mesmo, né? De bater a mão na mesa e, tipo, né? Brigar com o presidente da FIA. Você tem todo um background aí de coisas. E que é muito rico quando a gente vai discutir e falar da história dele, não, porque traz esse peso maior ainda para as vitórias e para a garra, para a competição, de como era um atleta que a gente entende como alto rendimento, mas que criava a história e não era história tipo, feito marcos nessa competição e daqui a 2 anos em outra competição, como é hoje em algum pessoal do futebol, né? Que cria um negocinho aqui, e daqui a 2 anos cria outro negocinho e a gente tá assim, ó, batendo palma, porque. E aí eu vou citar nominalmente aqui, por exemplo, seleção brasileira. Faz um jogo bom, todo mundo volta a amar. Aí faz 50 jogo péssimos, a gente esquece que tem seleção. Aí ele faz mais uns coisa boa, aí volta lá. E antigamente não era assim, porque antigamente você via que existia um esforço do atleta de ser um atleta de alto rendimento, entendendo que o peso desse alto rendimento não é só dele, não é uma conquista exclusiva dele, né? Porque hoje, aí eu vou devagar rapidinho, mas hoje em dia, pelo menos eu sinto que pelo menos no futebol, eu tô olhando ali o tempo, mas pelo menos no futebol, parece que o atleta hoje ele só se move muito para se provar. Sim, é uma Então, estrela. é uma estrela, é coisa do Popstar. ego, né? A gente tá falando de ego, mas ele só se prova isso. O Ayrton Senna, ele traz uma questão que é essa coisa da identidade nacional, que é, cara, o que ele tá fazendo não é só por ele, mas tem todo um país que nunca foi protagonista nesse esporte direito e que tá pela primeira vez sendo esse protagonista ano após ano, temporada após temporada. Então, não é à toa que o peso da morte dele é muito grande, mas a gente vai falar em outro episódio. Mas enfim, era só isso que eu ia falar, pra gente partir agora pras indicações deste episódio, dessa primeira parte. Exatamente. Dessa primeira parte, eu vou citar 2 que eu acho interessantes, assim. Tem muito mais, mas eu vou focar com 2. Porque tem um muito interessante do Schumacher, só que eu vou falar do Schumacher no próximo episódio, então eu não vou falar dessa indicação agora. Calma, segurem. Ansiedade. Então, eu acho legal o perfil no YouTube da Fórmula 1. Perfil é inglês e tal, mas você consegue botar a legenda em português. Automático. Automática, né? E lá eles têm um vídeo interessante que é o react dos pilotos com o Senna. E é muito interessante ver como que o Senna é admirado até pelos pilotos de hoje em dia, sabe? Então tem falas ali bastante espontâneas, como é um react de fato, e que são bem sensíveis, são bem legais assim, de ver, sabe? Os pilotos que hoje é uma outra Fórmula 1, uma outra perspectiva, uma outra construção comercial, inclusive, mas como eles admiram a figura do Senna, o que ele fazia com aquele carro absolutamente diferente do carro de hoje em dia, etc. Então eu acho bem legal, assim, acho bem... E foi lá, inclusive, que eu vi a fala do Vettel de, tipo, que a punição do GP de Suzuka ali foi um absurdo, que ele driblou a chicane ali, mas que ele não ganhou vantagem nenhuma com isso, sabe? Então esse é um documentário legal. Não é um documentário, é um vídeo, né? E tem um documentário em inglês, acho que, sei lá, 2009, assim, que tá no YouTube. É só jogar Hamilton Senna, você vai achar um documentário. E que foi a primeira vez que o Hamilton dirigiu o carro do Senna, e a emoção dele. Era bem moleque ainda, ele tava na McLaren ainda, o Hamilton. E fala bastante dos feitos do Senna, de como o Senna era impressionante. Tá? Então, é um documentário também em inglês, mas esse já legendado, né? Não só a legenda automática. Então, é um documentário bem legal também. Né? Muito bom. São esses os Então, seus... esse é o Tudo primeiro bem, então. A minha indicação é uma indicação que, assim, eu não vi, mas eu vou pedir pra vocês verem, que aí eu acho interessante, que é essa série do Senna. Vocês verem. Muito popular. Muito Comentem nos episódios. Eu vou tentar ver alguma coisa. Não vou prometer nada, porque, como eu disse, aí até no, fica aí pro próximo episódio, tem a questão da família do Senna aí, minha filha. Tem um que me causa um negócio ainda. E aí eu fico meio relutante, porque qual é a narrativa que tá sendo contada nessa série? Provavelmente a da família. E aí, se tem essa coisa da família, por mais que seja a família dele, enfim, não. Por mais que a série provavelmente se esforce pra sair disso, algum
alguma corrente tem, né? Com certeza, na tocar a Adriane Galisteu na série tem uns Ah. 10 segundos, 2 minutos. Talvez a série tenha uma liberdade maior do ponto de vista da carreira, né? Agora, dos Sim. relacionamentos. Eu acho que assim, gente, alguém tem que burlar a regra aí, passar na família aí e tentar fazer uma coisa autoral. Acho Então, um difícil. processaço. É, aí junta todo mundo, faz a vaquinha e sustenta o processo. Mas alguém tem que fazer. Mas assistam a série e aí vocês podem dizer o que vocês acham. E aí diga no comentário, eu vou tentar ver aí no próximo episódio. Trago alguma percepção. Vou tentar assistir até onde eu aguento. E aí eu vou falando se eu acho que é legal ou não. Tem muitos documentários, eu vi que a Globo também lançou no Globoplay um documentário sobre o Ayrton Senna, Você acha que a óbvio. Globo ia deixar? Não, nunca vai deixar. Até hoje é assim, né? Desde a época, imagina agora, né? Mas eu vou tentar assistir esse documentário também pra trazer as percepções, porque eu acho que talvez ali tenha algum tipo de recorte um pouco mais Dá pra assistir os dois, né? fiel. Assistam os dois e Exato. Aí eu vou ver o que é fato, o que é fake, Fiel qual da que é balança. fofoca, o que não é. Mas enfim, gente. Então, hoje foi essa primeira parte. A gente volta pra segunda parte. O episódio foi muito bom, bem fluido. Isso aí. Gostei, porque é muita fofoca. Semana que vem, inclusive, muito provavelmente Thiago estará. Um dos fundadores do Thiago estará. Olha aí. Agora vocês vão ver o Thiago de volta. É, Agora todo mundo fisicamente. exatamente. Vamos trazer comida pra deixar na mesa. Mentira. Exatamente. Cafézão da manhã. Eu gosto, hein? Mas, enfim, vai estar o Thiago aqui. Vai ter mais emoção aí pra gente narrar essa parte final da história do Senna. Que é muito legal. Mas é isso. Então, É isso. Fechado. estamos fechados. Até semana que vem. É isso, pessoal. Um abraço a todos. E só pra terminar com chave de ouro, muito, muito feliz com a contratação do Palmeiras do Paulinho. Eu também Axé. tô. Eu preciso estar nesse primeiro jogo. Bora. Vou mudar a Matheus. cor do meu cabelo, aí depois vocês vão descobrir qual que é a cor do meu cabelo, que eu Bora, também não bora. decidi ainda, mas eu vou É decidir. verde e branco. É verde e branco. Aí você não, aí já é demais. Aí eu vou ficar muito caricato, eu tenho até medo. Aí eu viro o mascote da torcida do Palmeiras, não tô afim de carregar ainda esse. Eu sei que eu posso carregar esse peso, mas não quero. Mas enfim, é muito bom que o Paulinho entrou. Também tô muito feliz. Nesse primeiro jogo dele eu quero estar lá. E aí a gente decide, aí depois eu falo as impressões. Mas é isso, tchau pra todo mundo. Até semana que vem no próximo episódio. E tchau, É isso. gente. Beijo, Até. tchau.